Há uma passagem na Bíblia sobre David e Golias em que eu penso que é o rei Salomão, mas não tenho a certeza. É o rei da altura que diz a David, depois dele derrotar o gigante, que se ele quer casar com a princesa, o rei não tem necessidade de dote pela mão da princesa, senão de 200 prepúcios de filisteus. Vamos a isso? Eu acho que sim. Brindemos. Lixo, pá. Epá, foi que ainda javarde, meu. Isto é o restinho do colete do gajo que foi atropelado pelo cabrita, não é? Yeah. Ali no meio a Mas embora, refletir. sim senhor. Aí estamos, podcast. Shalom. Não é Shalom nada. Hoje não temos cá o Fred. É o Shalom, mas é... Hoje não temos cá o Fred. Konnichiwa! Provavelmente deve estar perdido em Monsanto. A mamar na boca de Miguel Sousa. Não interessa. Bom. Quem é que temos hoje? Quem é que temos? Hã? É o Zorlac, não é? Não é? Qualquer coincidência, exatamente. É pura coincidência. Qualquer semelhança é Qualquer parecido. semelhança. Miguel Vieira! Ora viva! É, grande Miguel, pá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Exatamente. Porquê é que trouxemos aqui o Miguel Vieira? É uma boa questão. Porque Porquê? ele, Já ele agora? não habita em lado nenhum. Comediante, como é que tu definias? Comediante. Tá bom. Eu nem sequer consigo dizer qual é que é o teu registro. Não és negro, Mas fazes não umas é. coisas negras, mas também tens umas coisas clean. Tu és um gajo um bocado polivalente. É só a cena se tem piada ou não tem. É muito. Yeah. Isso tem piada para mim. Tipo. Ou seja, imagina, já me chegou a acontecer tipo, de gatilho em situações que as pessoas gritam coisas aleatórias da plateia. Não, e mesmo, tipo, olha, só para que tenhas uma noção, quando eu comecei a fazer stand-up na Marinha Grande, nós tínhamos um spot que era o Palco Vivo. E o Palco Vivo, aquilo tinha... O spot era muito fixe. Só que aquilo era a localização. Aquilo é mesmo encostado à estação de comboio. E é numa ponta da Marinha Grande, onde é... aquilo é nos confins do universo. Na Marinha Grande a cidade é pequena, tudo é perto, mas dentro do perto aquilo é o sítio mais longe que há, porque é na outra ponta da cidade. E então aquilo tinha algumas constrições em ter público. Havia alturas em que tínhamos muito público, alturas em que tínhamos pouco. E então, como não tínhamos maneira de fazer face às despesas, está sempre a trazer comediantes, eu e o Max, na altura, começámos a ter noites de improviso. Max Colliman. E as pessoas, tipo, e nós pedíamos, tipo, palavras às pessoas, as pessoas diziam o que queriam, diziam o que lhes apetecia, e a gente tentava formular piadas na Jogar com altura. improviso. Mas fone E às vezes as arrancar pessoas com isso é preciso... dizem com cada merda, que tu na altura também não... Ou seja, o teu ponto de partida já estava condenado, percebes? E portanto o que dali veio também não é bom. Só, exato, E quando aquilo de repente gera uma reação espetacular, aquilo surpreende. E a partir desse momento tens uma escolha. Eu quero continuar a dizer isto ou não? E houve delas que eu senti que era melhor não. É mais por aí, percebes? Muito Mas não, bem, é muito mais se bem. tem piada ou não tem, não. Temos falado de uma coisa aqui, Diz. mais a título particular, que é a questão... Mais a título particular, se quiseres eu saio. Não, é mesmo aqui entre nós, que é, portanto, no âmbito das frituras e da batata frita, porque eu quero que a minha mulher veja isto, então vou-lhe mostrar esta parte. Tu, no fundo, não vieste falar Portanto, da comédia. qual é a tua opinião? Air fryer, mais saudável, menos saudável? Opinião não, factual, porque... Sim. Estamos a falar de uma pessoa entendida na matéria, não é? Eu sou um curioso, eu não diria que sou um entendido. Mas eu ponderei, sabes que eu gosto muito de cozinhar, e gosto muito de cozinha, lá em casa quem cozinha sou eu gosto muito. E gosto de ir obtendo informação. E houve uma altura em que eu comecei, eu e a Fátima tínhamos falado na possibilidade de comprar uma air fryer e começámos a investigar isso sucessivamente. E qual foi a conclusão a que eu cheguei? Para já, a camada antiaderente que aquilo é revestido é sempre Teflon. Enquanto que as fritadeiras normalmente têm uma lacagem térmica que depois permite que aguente grandes temperaturas, o Teflon decompõe com o calor. E portanto aquilo... E sai. Estás a comer plástico, não é bem plástico, mas é... Imagina, tu estás a comer batatas fritas na air fryer, para além de não teres a satisfação de comer uma boa batata frita, porque sejamos honestos, aquilo é uma merda. Eu Acho que consigo pôr conseguimos aquilo... estar todos de acordo. Aquilo pode-se fazer bem, mas lá está, tens o fio de azeite... Deixou de ser uma air fryer, não é? Tu ensopaste aquilo lá dentro. Lá está, Pois. E depois tens outra coisa que é o óleo, quando as coisas não se fritam todas à mesma temperatura, tens regras e há livros que têm essa porcaria descrita e tens sites que têm essa informação.
E, por exemplo, tu se fritares as batatas a 180 graus, é o mesmo processo que a selagem da carne. Ela cria uma película à volta e já não ensopa a gordura da mesma maneira. Ou seja, tu consegues ter uma batata frita crocante, satisfatória. E não que está embebida em óleo. E que não está ensopada em óleo, que é aquilo que realmente é nefasto. Porque de resto aquilo é só uma batata. O mais fraturante disto tudo é que eu não gosto de batatas fritas. Foda-se. Mas a gente corta esta parte. Ai, não trouxemos o bloco para apontar, mas que se foda, vá. Isto não se corta nada. Escreves com a caneta na mesa. Vai na mesa. Portanto, estás a ver, amor? Era fora para o caralho. Vamos. Finalmente vou voltar com uma batata frita. Portanto, garantidamente nunca vamos ser patrocinados nem pela Tefal, nem nada. Já foi e acabamos de foder uma data de patrocínios. Pode ser só assim de fininho. Nem pela Philips, nem só nada. assim de fininho. Mas o problema é que a tua mulher é nutricionista e sabe que tu já tens microplásticos no teu corpo de muitas outras coisas. Não é isto, neste tamanho todo, o plástico deve ser um dos problemas. Ele é metal, ele é de plástico, ele é, sei lá. Às vezes ainda vou encontrar aqui um Lego. Quando para a casa de banho, estava lá. Sentei-me em cima dele em 1993. O que eu procurei por ele. Apareceu, é um clássico. E veio, vendo, estou rico. Pronto, está feito. É assim. Pronto, vamos passar agora a temas mais sérios. Vamos voltar aos temas sérios. Air Fryer está arrumado. Está arrumado. Porque tu começaste na comédia há quando? Opa, é complicado dizer. Eu começar a atuar. Tipo... Não. Porque eu sei que tu deste um corte na tua vida e disseste assim, não, na minha vida profissional agora vou dar aqui um corte. Porque começaste a preparar para a comédia e depois é que começaste a dedicar exclusivamente à comédia, certo? Sim, mas isso também é porque sou parvo. É preciso ter isso em atenção. A questão é, eu sou cronologicamente sou muito deficiente. Não decoro datas nem nada. Sim. E em 2016 ou 2017, tive um podcast com um gajo que era o Fernando Oliveira, que se estiver a ver isto, uma grande beijoca, Fernando. E que o nosso podcast chamava-se Menos Uma Hora de Vida, porque durava aproximadamente 1 hora e as pessoas tinham que perder 1 hora da vida delas para assistir àquilo. E então, em que é que aquilo consistia? Nós escolhíamos um tema, tínhamos um jogo, muito ao estilo tipo de Manês para no cu, ou uma coisa assim do género, Sim. ou um desafio qualquer, uma coisa assim. Sim. E isto eram as únicas 2 coisas que nós tínhamos para um podcast de 1 hora. Muito bom. O resto era tirado do cu com um pauzinho. Percebes? Tirado do cu com um pauzinho. Era o que fosse, não interessa. Só para que tu tenhas a noção de como bem pensado isto foi, o primeiro episódio começou com o conceito de nós comentarmos capas de revista. E o podcast era só áudio. Tenho que descrever. Portanto, hoje tenho aqui a revista Visão, que tem... sei lá, uma gaja na capa. Não, estes gajos foram pioneiros, porque agora a inteligência artificial faz a leitura para os cegos dos sites. Vocês já faziam isso? Sim, mas aliás, no nível... A inteligência artificial está a ir buscar o áudio deles, lá no arquivo, estás a ver? Para tirar o algoritmo. Portanto, como vocês podem ver, foi uma coisa muito bem pensada e muito bem estruturada. Depois, decidimos que, isto para ser divertido para nós. Porque nós também tínhamos a noção de que isto só é divertido para as pessoas, se for divertido para nós. Sim, para exatamente. nós for um frete, as pessoas notam que para nós é um frete. Nota-se, e aquilo passa um bocado pelos pingos da chuva. E então um gajo queria-se divertir. E então nós passávamos tipo 1 hora. Aliás, houve uma altura em que éramos 3, o João também fazia parte disto. Depois houve uma altura que tínhamos convidados. Qual João? O João Vieira, lá está, é o João Vieira, mas para um grupo seleto de pessoas é o Cagueirão. Cagueirão. Isto é o que eu gosto. Da malta É verdade. O teu segredo foi desvendado aqui. Que a malta fora das grandes metrópoles tem sempre uma alcunha, tipo entre os amigos, uma coisa carinhosa. Qual era a tua? Tinhas alguma? Tive várias, não sei o quê. Houve uma altura que foi na... Mas já é para outra manhã. Foi uma aula de português em que perguntaram... Aquela brincadeira, sabes? Agora vão ter que dizer do colega do lado que animal é que ele seria se fosse um animal, não sei o quê. E um dos meus melhores amigos na altura olha para mim tipo... Este gajo é um panda. Que é? O tamanho do gajo é um urso do caraças. Um gajo chateia o boi, ele não faz nada. Tipo, está sempre na boa, tipo, é um panda. E tomar-lhe ele pinar uma vez por ano. Exatamente, e está em vias de extinção porque não gosta de pinar muito, estás a ver? Cansa. É isto. Então, fiquei o panda na altura. Mas, agora, só uma curiosidade. Sabem que o panda está em vias de extinção porque só se excita, porque ele é um pervertido, só se excita a ouvir outros casais a pinar. Tanto que há jardins zoológicos a meter os sons de pandas a pinar
para lhes dar pau. Amigo, há mais que isso. Eu vi aqui há tempos uma cena, já foi há uns anos, Não sei se que eram gajos que, para tentarem incutir os pandas a pinarem, vestiam-se tipo a furries, vestidos de panda, e começavam a ter tipo rituais de acasalamento, a ver se conseguiam compelir os pandas a pinar. Mas chegaram ao cúmulo de filmar outros pandas a pinar e pôr em ecrãs a passar para aqueles pandas. Havia porno de pandas. O Panda Hub. Para o panda. Quero ver isso, né? Ter um Panda Hub. Há cenas que são do caralho. Mas voltando àquilo que eu te estava a dizer, só para fechar. O conceito, então, depois passou a ser, durante uma hora, tentarmos foder uns aos outros. Tipo, deixar o outro na pior situação possível, mas sempre tentando respeitar a cena do yes and. De construir em cima do que o outro Sim, disse. do improviso, exatamente. Pronto, e é assim que eu começo a ficar com a cena, com o bichinho de querer fazer. Da comédia. Depois decidi que, com um gajo com estudos faz as coisas melhor. E... Há muita gente que vai ver isto e que já te viu atuar. E que se calhar não faz ideia tipo, do teu background. Tipo, este gajo tem um MBA. E este gajo tem um MBA. São são opções de vida. E não é piada, é bem engraçado. O Miguel tipo, E é preciso ter atenção, que é do género. Tipo, imagina, eu fiz sempre várias áreas. Eu faço o 12º ano de Tecnológico de Química, depois fui estudar Engenharia Civil, depois caguei para aquilo, depois fui tirar um MBA de um ano através da escola de Dom Dinis. Depois continuei a trabalhar neste processo todo eu trabalhei em empresas de construção civil. sim. Depois comecei era mais que auditorias, não é? Não. Logística. Logística, ok. Sim. Depois de sair dessa empresa é que tive um bocadinho a fazer consultoria para empresas. Exatamente, consultoria. E depois, aborrece-me fatalmente. Tipo, eu não consigo descrever o quão aborrecido é. Todos os consultores que estejam a ver isto, pronto, a vossa vida é uma seca. Não, e depois tens situações do género. Imagina o que é. Tu tentas convencer um gajo que sempre fez vida de puta à conta da empresa, de comigo, tipo, a razão pela qual isto não está a dar os resultados económicos que você queria é porque você fode o dinheiro todo antes do final do mês. Explicar ao patrão que o problema E está gajo, então o problema é que temos muitas despesas, não é? Então quantas pessoas é que eu tenho de despedir? É logo a conversa, foda-se a sério, meu. Deixar de ir às Exatamente. putas não, está Não. fora de questão. Não Deixar vou... de comer marisco tipo 3 vezes por semana com os amigos Isso eu não também posso. não é uma opção. A solução ordens aqui do médico, é exatamente. despedir o Zé António da contabilidade. E que se foda, que se eu assim, se não souber para onde é que vai o dinheiro, também sou mais feliz. Pois, exato. Bem visto, exatamente. Não, isso aborrece profundamente. São cenas que são... Tipo, é tão aborrecido. Percebes? E é tão... Tu depois de teres contacto com fazeres coisas que te dão vontade de rir e que te preenchem e que tu te sentes bem a fazê-las. Tentares-te obrigar a fazer algo que não gostas... É muito Porque complicado. quando tu não sabes, é naquela. Tipo, tu não Sim. conheces melhor que aquilo, tu Verdade. até vais. Tipo, é o que tem que ser, mas toda a gente tem que fazer isto. Exatamente, até com todos é assim, exato. Portanto, Mas é um ser- grande risco tu enverdares pelas artes, por uma coisa que te faça... Claro. Porque depois não consegues. Por muito que queiras, não consegues Para sair. voltar. Pois, é complicado. É porque depois as coisas não te preenchem da mesma maneira. E, tipo, por exemplo, eu gosto muito mais de escrever do que gosto de atuar. Mas também gosto de atuar. Olha, exatamente, vocês também para outra. Percebes? Tipo, eu gosto de escrever, mas tenho a necessidade de saber que as coisas que eu escrevi funcionam. Tipo, é uma necessidade. Para ti é só uma validação. É. Vais só lá dizer, olha, deixa só confirmar que está bom mesmo ou não. E Pronto. depois, tipo, imagina, há pessoas para quem tu escreves e gostas de escrever, e há pessoas para quem tu escreves e depois tu vês a pessoa a entregar o que tu escreveste e tu ficas danado, foda-se, isto não foi feito para ser feito assim. Que Isto não merda foi de pensado para entrega. ser feito assim. Sim, David Pinto, estás a ver aí o teu problema. O David tem que levar no cu todos os Todos os episódios. episódios. É isso que estamos aqui a definir. Não, já não levava no cu há uns quantos. Não, já. não. Não, então o último foi o do O Hugo. Hugo Soares foi logo a Ah, levar, o Hugo, é. é. Mas pronto. Pois, porque vocês têm Nós gravado gostamos em... Sim, nós em estamos à antecedência. frente. Ok, Agora ok. temos já uns quantos à frente. Temos de trazer cá o David. Continuando, sim, exatamente. Faz-te uma entrega de merda de um texto que tu escreveste Uma coisa que imaginaste completamente diferente. completamente diferente. E então depois eu percebi, não, tem que ser eu a fazer. Exatamente. E foi um trabalho de gestão de desconforto. Tipo, o primeiro sítio onde eu atuei foi o Ferro, no Porto. Epá, Eduardo, estás a ouvir também, olha, uma beijoca. é duríssimo. Duríssimo no sentido Não em é. que não é o público tour, mas é uma casa que tu não queres desiludir, sabes? Sim. Mas é muito complicado. Queres estar à altura. É muito complicado desiludir o Ferro.
Porque, pá, sejamos o honestos, ferro são é- pessoas que são uns amores de pessoas, são uns doces. Eles riem-se de tudo, de tudo. Eu tenho a noção. Mas é um público honesto. Ou seja, se aquilo não tivesse muita graça, eles vão só sorrir. Não são assim tão honestos. Eu digo porque eu gravei essa atuação, percebes? Eu vi Eu fui depois em uma casa. merda. Eu fiz, tipo, sei lá, entre 7 a 10 minutos, já não tenho a certeza, pá, 7 a 10 minutos, em que a única coisa que eu tinha de texto era que há uma passagem há uma passagem na Bíblia sobre David e Golias em que eu penso que é o rei Salomão, mas não tenho a certeza. É o rei da altura que diz a David, depois dele derrotar o gigante, que se ele quer casar com a princesa, o rei não tem necessidade de dote pela mão da princesa, senão de 200 prepúcios de filisteus. O que é logo uma Merda cena... mais tipo, random de ler na Bíblia. exatamente. É que é preciso entender. Eu venho de um passado católico. A minha mãe foi catequista, o meu pai foi seminarista, estudou no seminário, depois conheceu a minha Mas mãe isso- e percebeu que gostava mais de Cona do que de Deus. E pronto, houve aqui Não te- questões. Mas eu cresci muito católico, então eu lembro-me Mas de é que ser isto garoto e ler a parece Bíblia. aquela e cena que caralho. alguém escreveu do género. Podes fazer, mas só se me arranjar 50 mil estrelas. Tipo, já é impossível. Pronto. E aqui a questão é, e o gajo arranjou ou não? Arranjou, sim senhor, arranjou mais. 200 propúcios. Aliás, não, desculpa, o rei pediu-lhe 100 e o David arranjou-lhe 200, tipo, duplicou, como prova das intenções de... Percebes? Sim, da boa Opa, intenção, exatamente. E tu, imagina, para uma criança, meu, tu Pois. estás a ler esta merda, a primeira questão que se colocou foi o que é que caralho é prepúcio. E, portanto, o Miguel Jorge, que a minha mãe é professora primária, aprendeu a usar um dicionário muito novo. Sim. E então, há uma palavra aqui que eu não compreendo, vamos ao dicionário ver o que é prepúcio. Ui, espera lá, então mas a Bíblia tem disto. Então mas vamos ler isto outra vez para ver se eu percebo. Então mas este gajo para casar com a filha da princesa tem que andar a cortar a pele da piroca. A Mas 200, é a 200 factual? gajas. Não é construção tua? Está mesmo na Bíblia? Está na Bíblia. Era agora, mesmo o dote sim. dele. Ok, Queres ok. para Não fact-check? precisas dar a passagem. não, eu A acredito. questão é que é o livro... E a questão é que eu já não faço não Mas é interessa. normal, sim. Isso não interessa ao caralho, não normal. interessa. Digo uma coisa, não me choca nada. A questão é que depois a cena em si. Imagina, tu hoje em dia sabes, eu não sei se na altura era assim, mas depois tu começas a construir à medida que tu envelheces e te lembras disto, tu começas a construir possibilidades em cima. E, por exemplo, tu hoje sabes que os judeus são circuncisados. E tu sabes que o judaísmo é uma religião muito mais antiga que a cristã. Até que ponto é que aquilo não é o início do Estado judaico e a questão de ser de prepúcios era para garantir que só contavam 200 gajos que não eram circuncisados. Portanto, esta merda de andares a matar dos nossos e a arrancar-lhes a pele da gaita é batota. Vais matar os outros. Percebes? Eu não sei até que ponto é que é por isso. Agora, por exemplo, se for como prova de morte, porque também acredito que os filisteus não estavam ali dispostos a abdicar de ânimo leve Pois, do exatamente. seu prepúcio, é muito mais fácil transportar do que 200 cabeças. Verdade. Ou seja, também há aqui a questão logística. Portanto, eu não te consigo dizer. Verdade, é. Mas que está na Bíblia, está, Bem que é pensado. hilariante. É. Sim. E então eu tinha este facto, mas com, sei lá, com batatas à volta, meu, tipo, percebes? E depois tinha outra coisa que é, eu sou um grande fã de banda desenhada. Aliás, pelo facto de começar a ler a Bíblia e ter contacto da Bíblia em novo, e depois o meu pai também gostava muito de banda desenhada, e eu também fiquei com esse gosto, eu sou muito do Fantástico, e por isso é que vocês veem que a minha comédia, mesmo quando faço um registro um bocado mais pesado, vai muito para o nonsense, porque gosto de disparatar. Claro, sim. E a cena era, tipo, tinha esse facto, e depois tinha a cena de como é que é possível o super-homem trabalhar num jornal com jornalistas e repórteres, E ninguém saber. tem o caralho do fato por baixo da roupa. O que o separa é uma armação. E nunca ninguém reparou Verdade. que é exatamente o mesmo gajo. Mas o que é que o filho da puta faz à capa? Porque o maiozinho de licra, ok, é verdade. licra. Quem nunca no inverno, vocês já foram crianças, a mamãe vestia o colanzinho por baixo das calças. No Exatamente. inverno, quando estava muito frio, quando o gajo era garoto, às vezes ia para a escola com o pijama por baixo das calças. E aquilo disfarçava. Eu essa dou de barato. Agora a puta da capa, meu.
O que é que ele faz à capa? É que é impossível, meu. Para já a capa não é dividida ao meio para tu pôres metade em cada perna. Não a podes pôr só numa, pois ficas com uma perna mais gorda que a outra. Mas podes enrolar, mas tem um grave aí problema, que é, podes enrolar na calça, lá dentro, mas depois parece de fralda. Parece daqueles velhos com lindor anatómico. O que valida a teoria de ninguém ter sequer questionado isso. Pensar, aquele gajo de fralda não é o super-homem. Sim, não vamos gozar com ele. Exatamente. A razão pela qual ninguém menciona coitado, ele já é incontinente. Olha, a vida dele já é uma merda. Não é ele, de certeza, o super-homem, não. Mas não estava-se na ligra, não é o xixi. Exatamente. E o nerd te fodeu a piada já. Porque tem uma explicação. Nunca nenhum nerd me fodeu a piada, não. Mas até podes tentar, diz lá. É porque o gajo, os olhos das outras pessoas veem o que o super-homem quer. Isso foi explicado numa das... Que caralho de superpoder é esse? Ele consegue... Ele aparenta ser mais fraco e mais velho. Quando está vestido com o cabo. Isso chama-se maquiagem e o par de óculos. E o facto de estar de fato, apesar de ser repórter. Mas parece um vendedor imobiliário da Remax. Verdade. Mas ele não vende nada porque ele nunca cruza os braços. Exato, também é verdade. Nem tem aquela pose do polícia, não é? Tipo, as mãos a cheirar a peito, sempre atrás das costas. Exatamente. Mas eu não confio em também havia a cena de porque é que o fato do super-homem nunca fica tipo... O corpo do super-homem é à prova de bala, mas o fato é um fato. E então depois tiveram a necessidade de explicar que não, que a aura do super-homem propaga-se a 2 milímetros da pele e não sei o quê. Isso é papiça. Ok. Isso é conversas da merda. Se seguirmos a ótica, por exemplo, dos fatos de surf, no inverno eles já têm 3 ou 4 milímetros. Claro que sim. Ou seja, já deveria haver dano no fato. A menos que ele também não sinta frio. Nesse caso, ele pode usar o fato de verão. Pois, ele realmente... Porquê que ele não vai nu? Não pode. Se ele é indestrutível. Vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é ser indestrutível, outra é ser insensível. Não se sentir nada na pele. É um bocado por aí. Filho, se ele não sente uma bala, não pode sentir o escaldão nem o frio, né? Não, a questão é mais o incómodo. Tipo, imagina, meu Deus, é um pássaro, é um avião. Não, é um tarado que vem a voar. Os tarados já eram perigosos com asas, é o caralho. É um bocado como as baratas, não é? Quando as baratas voam, a cena ficou séria. A cena ficou séria, exatamente. Muito não bom. há toda a gente adora abelhas, mas não há ateus quando a abelha está dentro do carro, não é? Pois, exatamente, Essa não é um bocado essa. É o super-homem, não, o super tarado. Esgalhar o pessegueiro na testa de pessoas. O que é isto? Para que me caiu em cima da pele? Um pássaro que cagou-me em cima? Não, é o super-homem. Lá está, mas se não há sensibilidade... Não, mas há coerência. Pois, isto é como as viagens do tempo, não é? Os filmes nunca dá porque há sempre qualquer falha ali que se apanha, não é? Não, e depois há cenas, tipo, imagina, tu quando contemplas a hipótese tanto nas BDs, quando o super-homem se descontrola, quando tem uma perca de controle ou uma quebra de personalidade, o poder dele torna-se descontrolado e ele tem uma força bruta e coisas assim do género. E depois tu tens uma questão, eu acho que é Jerry Spiegel, o gajo que escreveu aquilo, não tenho a certeza. Mas se não for, peço desculpa. Mas eu tenho a ideia que é. E há uma coisa, tipo, houve agora a cena daquela contestação toda porque o filho do super-homem com a Lois Lane era bi, não sei o quê. Sim. Bem, e agora mudaram até o próprio super-homem. E eu estou-me a cagar para isso. Para mim há problemas muito mais fundamentais que ninguém explicou. A sério. Que são, por exemplo, como é que um gajo com superpoderes que quando se descontrola o poder dele vai para todo lado, de repente tem um orgasmo dentro de uma mulher que é humana. E estão-me a tentar convencer que o gajo não a puxou com mais vontade e fraturou-lhe o fémur em 4 sítios diferentes. Quando esse mesmo super-herói já usou o cuspe como bala. Sim. Como bala. E estão-me a dizer que a ejaculação daquele gajo não é um tiro de caçadeira no meio das pernas. Cantos errados. Percebes? Há aqui problemas muito mais fundamentais para esclarecer. É verdade. E tal, mas depois meteram a Mary Jane lá num dos universos a morrer com cancro por causa da radiação do No universo original, exatamente. Por causa da ejaculação do super-homem, exatamente. Por ser radioativa. E a DC não explica, pá. A Lois Lane tem câncer da mama por causa dessa merda, não é? Porque o super-homem, antes de começar a pinar com ela, estava-lhe sempre a micar as mamas com os olhos raios. A gaja tem quem? Teve que fazer uma mastectomia. Se lhe desse para o laser, tinha sido muito pior. Por outro lado, não tinha pelos, mas pronto. Depilação laser dos pobres. Isso foi outra explicação do super-homem.
como caralho é que ele fazia a barba? Sim, como é que os pelos não eram destrutíveis? Aí, olha, uma Tu estás-me a excelente destruir- oportunidade tu para o... estás-me a destruir um dos meus super-heróis preferidos, man. Mas também era o meu. A Foda-se. cena é essa. A cena é que depois tu, à medida que ficas mais velho, lá está. Imagina, é como eu quando era garoto, um dos meus super-heróis favoritos, e é daí que veio o texto, era o David da Bíblia. Porque era um enfesado que vai lutar contra um gigante Foda o com focinho ao uma Golias. fisga. O que é muito identificável. Qualquer garoto tem acesso a uma fisga, não é? Sim. Qualquer garoto com uma infância feliz. Exatamente. Sim, Sim, é sim. preciso ter isso em atenção. Exatamente. E portanto havia ali um registro de proximidade que fazia com que um gajo gostasse muito do David. Não do Pinto, vamos deixar isso claro. Do David e Golias. Sim. Opa, e depois, tipo, à medida que tu percebes a cena dos prepúcios, opa, super-herói sim, mas não é o super-herói que nós queríamos, por visto é o que merecemos. É o não que percebes, exatamente. É isso. É muito isso. Lá está. E com as bandas desenhadas acontece o mesmo. Tu, por exemplo, tu com o Batman tens uma série de merdas, de problemas fundamentais. E o Batman é um super-herói que eu adoro. Cala-te. Não, o Batman não tem problemas. Calma, E o deixa-me Joker ver aí, muito que menos. eu agora tenho que ouvir, que isto é brutal. Está a ser bem produtivo. O Batman o que é que Não, tem? está-me a destruir a minha infância, man. Não estou a achar Tipo, piada imagina, nenhuma. vocês isto é nunca bom, acharam... faz altura da vida. Vocês nunca acharam estranho, porque é que... E isto são cenas que já vários fãs debateram isto. Que a razão pela qual o Batman, a máscara do Batman só tapa metade da cara é para a polícia estar mais tranquila com o facto de ele ser vigilante. Porque se ele fosse preto a coisa era outra. Ah, ok, há aqui uma questão racial. Então Bem ali visto. nota-se. Bem O que visto. depois também tem a questão de porque é que o Batman, e vocês notam que o Batman só combate o crime à noite. Isto é uma explicação. Que a máscara só cobre metade da cara. Se ele combatesse o crime durante o dia, a seguir ia ao Bruce Wayne para uma daquelas angariações de fundos e só tinha o queixo bronzeado. Como é que tu verdade. explicas essa merda? Pois é, o gajo ia ter o bronze A, não é o A camionista, é o A super-herói, né? Digamos. Merdas assim de Pois é. género. Por acaso, Tipo, todos os super-heróis, tu vais reparar que fator 50. para a luta ser real, o super-herói tem que ter uma adversidade, tem que ter uma fraqueza. No caso do super-homem é a Kryptonite. No caso do Aquaman, ele tem que ter contacto com água durante uma vez por hora. No caso do Batman é uma crise financeira. É, pá, aí, Exatamente, tipo, é Lehman Brothers, ou caralho. Exato. Yeah. O IRS. O Nemesis do Batman é a inflação. O IRC da empresa. Ui, e agora? Yeah, exato. Ah pá, não. Percebes? Tens uma série de coisas que tu notas que tem lacunas e por isso é que o Batman tipo, tem piada porque é um gajo perfeitamente normal que através da economia... Ele não é normal, ele já tem uma data de traumas lá metidos. Sim, sim. Mas Não, mesmo muito assim. estranho. Mas tu também tens. Tipo, eu acredito que cada vez Ok. que tu vês um Big Mac tu morres Trauma- por dentro. A pensar e não é Traumas. meu. Não, eu desprezo o Big Mac. Porque eu Graças a Deus. já fiz esse texto várias vezes até na altura, porque acho que é ofensivo fazerem piadas com gordos e com o McDonald's. Porque um gordo que se preza vai ao Burger King, não vai ao McDonald's. Nós gostamos de hambúrgueres, não gostamos de brinquedos. Lamento imenso. Portanto, Por pronto. acaso também sou um gajo mais... Grupo... Qual é o grupo? Ibersol, exatamente, se quiser patrocinar. Estamos à vontade. Por acaso também sou um gajo mais de Burger King. Para Porquê? já, porque Porque- gosto muito das bolinhas de queijo com jalapeños. Gosto muito de Repete tequinho. repete só a hoje- última frase, só se faz favor, só para ficar registado e eu fazer Sou um corte. gajo mais de Burger King do que de McDonald's. Porquê? Porque gosto muito daquelas bolinhas Tá bom. Que é só para eu fazer o corte. Ok. Continua. de queijo com Tu jalapeños. gostas do... Chili Cheese Bites. Chili Cheese Bites, é o que eu como também. Gosto muito de tequenhos também, se bem que agora E isso as está onions meio... fritas? Sim, Hã? sim, sim. As onions fritas do BK. Aí, eu tomo. Também gosto, Embora mas já já seja gosto muito- menos. Ou seja, imagina... Eu gosto muito de tapas, eu gosto muito de petiscar, por exemplo, eu ponderei. A questão é que aqui, isto aqui em Algueirão não há essas coisas, na minha terra isto havia. Eu ponderei em trazer uns tramocinhos, uns. Então não uns há, porra. pedidos. Eu sei Epá, o que mas eu não estás a sou de dizer. cá, não sei onde é que coisa. Não é tão... Eu sei o que estás a dizer, já. Mas agora começa a ver mais. Sou A muito coisa do dessa petisco. coisa, do Sim. petisquinho. E gosto muito de caracóis, moelas, dessas merdas. Cá todas. também, sim. E então, às vezes um gajo tipo, tem aquele dia para essas coisas, não é? Um gajo vai ao Burger King e é de Chili Cheese Bites, é asinhas, é os Onion Rings e essas coisas. E só para te dar uma noção, por exemplo, eu sou gajo que peço o maior tamanho de Chili Cheese Bites, o maior tamanho de tequenhos, o maior tamanho de asas e depois os aros de cebola pode ser o mais pequeno. É só para desejoar. É tipo Sim. um limpa-palato. Mas os aros de cebola são agressivos. Aquilo, lá está, é
Era aquilo que a gente dizia. Aquilo acaba por ter muita gordura, muita coisa. Pá, É, acabas aquilo muito Mas salgado. olha que... E tu vais ao Burger King mesmo pela sensação de ser mais natural. Exato, era o que eu ia Porque dizer. assim, se eu quiser comer uma alface que me estava E- cartão, Yeah. vou ao Mac. E porque as bebidas são... Refill também, completamente. Não, isso para mim é desperdício também não. Tudo é um desperdício para ti, Não, né? mas No teu o- aspecto, tudo muito mas Até a vida para ti é um Eu desperdício. cada No vez- fundo é isso. Ó filho, No teu depois, caso, mas sim, eu depois percebo. Coisa cruel para se dizer algo. Desperdício de vida? Não. Chega de bullying neste programa. Não está cá o Fred, mas meu. Está sou no alérgico à Monsanto. vida. Não, mas acredito Pá, ou não. aquelas pizzas também não se chupam sozinhas, Exato. não é? Ele agora casou, ele tem que levar rendimento para casa. O homem está em Monsanto a fazer pela vida. Shout Eu out não, para o eu não Fred, vou shout out. criticar uma pessoa que está, no fundo, a enfrentar as adversidades de peito feito e boca cheia. Curto e grosso. Esperemos não. Exatamente, Burger King. Pois, por causa disso, porque é natural. Yeah. Pá, É porque eu em quase tiveste a todos discussão com o Neves e o Neves também ia dizer: pá, vais ao Burger King, Eu pá, nem sei a se cebola é mais crua. natural. Porra. Um gajo achar que Mas- aquilo que está a mas sabes comer é o ponto? carne Então, mas no, é calma. lúdico. Tudo bem, mas um ponto de venda do Burger King que bate o McDonald's, e nem sequer fazem publicidade a isso, que É foi, que- para mim, foi um... É que os hambúrgueres são grelhados. Não. Ah. Vi um gajo chegar-se ao balcão e dizer assim, olha, eu queria o menu nananã, X, mas atenção que eu batatas ia pedir, por favor, que não colocassem sal. E a gaja da caixa diz logo, as nossas batatas não levam sal. Acabou. Que é um ponto de venda que eles podiam tipo, carregar mais. É que tu vês no McDonald's, as batatas saem. Para além das batatas do Não Mac consigo. terem um amido de milho, ou o que é. É, aquilo é nojento, aquilo não é batatas. Yeah. E depois eles agarram no celeiro e é tipo... Aquilo é um Aquilo a aglomerado regar, contraplacado. Epá, Olha, é exato. muito como aquelas bolachas de merda que tu gostas. Parece que o gajo está a comer xarovite. É bom bolacha de caralho, arroz. meu. Aquilo parece pipoca, é bom. Não parece! Aquilo parece alguém que tentou fazer um projeto de pipoca e correu mal. É bom. E depois fez uma pasta com o que sobrou e meteu numa forma redonda e disse, Olha, ora, agora queres fica isto. marcar para cortar? Não, Não, vou não, cortar, eu vou não, deixar ficar isto. espera. Para Para fazer fazer o dizer corte. uma coisa. Então diz. Não posso. Tu tens que marcar para cortar. Agora não Porque sei eu também o que não tem quero cá. estar a ofender Tá, as tá, pessoas. tá, Não, Eu estou a tens dizer, nada. enfim. Tá, tens que dizer. Não, porque a É da minha relativa a cabeça... Não, porque eu sou parvo. E eu assumo perfeitamente que sou Somos parvo. todos, mas sim. E quando este gajo diz, não, aquilo sabe a pipoca. E aquilo que me vem à cabeça é o quê? Também tem uma plástica de vidro. Com a pele esticada só de um lado. Exatamente. Não é preciso cortar. Não é está tudo bem. preciso. Exatamente. Pensei em que fosse relação- bem pior. Burger King, exatamente. Não sei Mas porquê. é mas a eu não única curto- cadeia de fast food Não curto que falar, não faz vomitar. não curto falar mal das pessoas e Fala, o gajo fala. diz isto na brincadeira, obviamente não é a Isto que sério. ele disse é que é grave. Ah, Alegadamente. alegadamente o quê? É a única cadeia de fast food que não me faz vomitar. Não, mas é verdade. Foi o que tu disseste. É verdade. Pois, exato. Mas agora já vais ter as marcas depois a ligarem para dizer não, venha testar outra vez. Vamos ver. Mas a ideia é essa. Provem-me o contrário, caralho. Vamos Eu embora. como o Mac Vegan ou caralho. que Mac for. vegan? Não é? Isso não é nada vegan, por amor de Deus. É um bloquinho assim de cartão, Yeah. que é celulose, portanto é muito saudável, é tudo vegan. Vem da árvore. É, vem da árvore. Aquilo é tudo, enfim. E pronto, e depois mete-lhe o molho em cima. A única coisa que o McDonald's tem e que eu gosto é o molho de batatas. Muito bom a E salsa eu? de batata frita. Não, e o agridoce também é bom. É super artificial, mas é bom. Sabes que eu gosto muito Espera de aí que cozinha eu estou a mover. asiática e para mim o agridoce é o puro agridoce feito com melasse, vinagre de arroz. Ok. Sim. Um bocadinho de eu- selinho. Eu gosto num muito do bom- agridoce do McDonald's. Não, mas não tem, eu percebo o que ele está a dizer, porque nós, imagina, num bom restaurante chinês, tu já tens contacto com um bom agridoce. Pronto, então é normal que a gente depois compare. Mas há uma coisa que eu nunca falei que eu queria falar, que não me apercebi. Que é, o que me irrita mais do McDonald's é a hipocrisia. Então, Que é, eles vendem hambúrgueres e batatas fritas. Vêm promover um estilo de vida saudável. Só por si já é completamente estúpido. Não é? Como se não quisessem que as pessoas fossem lá. sim, e, que, Pá, venham cá só uma vez a cada 6 e meses. aquela Mas isto tabela é tão nutricional saboroso. completamente falsa. Completamente falso, exatamente. Porque se eu contasse as calorias que como quando lá vou, eu devia estar a perder peso e não a ganhar. Pronto. Sem fazer desporto. E depois o que me irrita é, todos os McDonald's, há coisa de quê? Nos últimos 3 anos, levaram aquilo levou tudo uma reformulação lá dentro. Tipo, a estrutura, pronto, todos eles mudaram. E então os gajos fixaram as cadeiras ao chão. E as mesas. A uma distância assim da mesa. Não é pouco. Ora, um verdadeiro apreciador do hambúrguer vai querer sentar-se lá. Não vai conseguir. Quer dizer, mete as nalgas de fora e reza para não cair para trás. Isto é hipocrisia. Percebes? Deixem as pessoas sentarem-se como querem.
E no fundo, se calhar a questão toda do perder peso a comer McDonald's também É completamente estúpido. também envolvia tu isto para dentro da piscina das bolas, andas a fazer lá aquele circuito. E ao tempo tipo do... Ninja Warrior, estás a ver? Isso era Mas fixe. tu achas que isso não é uma campanha para o incentivo à alimentação saudável do McDonald's? Não, por amor de Deus, desculpa lá. Tu, como McDonald's, tu queres ir contra o teu negócio? Não, mas é do género. Tu estás preocupado com a população, honestamente? Não, acho que não. Repara, é a mesma coisa assim. Eu produzo papel e estou a dizer às pessoas para não imprimir e para não gastarem... Pá, é um bocado estúpido. Mas as empresas de papel fazem isso. Pá, por isso é que estão a sair do mercado. Se isto for verdade. Não, mas percebes o que é que eu estou a dizer? É completamente estúpido. Lá está. É o ficar bem na figura. Vai-nos trazer de volta aquela cena do woke que a gente falou. Que é, Sim, sim. é mais giro parecer bem Parecê-lo do que seu. Exatamente. Mais vale selo do que lambelo. Então, mas isso é o prato do dia. Eu, por exemplo, eu fodi-me a rir no outro dia. Eu estava a ver... porque e vocês também sabem disso. Um gajo, quando é host em sítios, é complicado ter sempre coisas novas. Quando que não percebo. Quando és host em sítios, Sim. não queres estar sempre a repetir o mesmo material, ou os Sim. mesmos pontos de vista, os mesmos ângulos. E então, uma batata fácil para ter sempre coisas para falar é fazeres atualidade. Porque tem um prazo de validade, diverte, tu tens que ter contacto com a atualidade. Toda a gente se identifica porque viu. Toda a gente viu. E se conseguires encontrar uma coisa engraçada, é algo que tu consegues explorar ali e depois coisa. E matas, sim. E uma cena que eu... Isto é muito cruel, mas eu mijei-me a rir porque pensei... Lá está, veio-me aqueles provérbios religiosos à cabeça. Olha, Deus escreve direito por linhas tortas. Que foi, no Paraná, depois do cancelamento do Hugo, houve um maluco que entrou numa escola com uma pistola... Eia, com caralho. Desatou aos tiros, ainda terminou ali a existência há uns quantos. E eu assim que li a notícia, dei comigo a pensar, se em vez de se andarem a preocupar com Barbies, andassem a ver quem é que entra com armas nas escolas, se calhar a vida no Paraná era melhor. Era mais fixe. Pois, exato. Lá está, exatamente. É hipocrisia um bocadinho. Não querendo entrar aqui nestes temas de coisa, mas é verdade. É o que vivemos hoje em dia. É a sociedade do parecer. É a sociedade do Instagram. Para usar para a foto. Pá, exatamente. Mas isso é o que é. McDonald's, ponham os olhos no Burger King. Reformularam também os restaurantes todos. Está tudo impecável, meu. Toda a gente está lá dentro. E está tudo bem. E as mesas dão para mexer. Exatamente. E o Rafa não vomita. É muito melhor do que aquela cena tipo de serradura aglomerada com formas esquisitas a que vocês chamam nuggets. Pois é. Sim, tão bons, a sério. Não, os nuggets são melhores do McDonald's. Desculpa, aí eu gosto mais dos do McDonald's. Eu não gosto de nuggets, pronto. Porque aquilo não é carne, é contraplacada. Foram alegadamente foram a última cadeia a ter que mudar os nuggets porque estava a usar partes da galinha que não podia. E então, era os exatamente. Aquilo era tudo, aquilo valia tudo. Era o que sobrava. Mas é uma pergunta: tu és um gajo da Coca-Cola Zero? Sou. Qual é a tua posição então agora em relação ao OMS pôr o aspartano na lista de substâncias cancerígenas? Isso é estúpido. Tu tens aspartano, não? Tu tens aspartano. Hoje em dia... Sabes qual é que é a solução? Eu não vos quero dizer porque vocês vão morrer. A solução é o stevia, que é um adoçante natural. Sim. Ou o açúcar normal. Pronto, exatamente. Que é uma substância que é 9 vezes mais aditiva do que a cocaína. Mas tudo bem. Mas olha, nunca vi ninguém a mandar riscos de açúcar. Posso dizer, numa casa de banho, ou caraca, um gajo arrasca para pegar. Não, mas eu já vi gordos a comerem atrás da cena de uma bola de Berlim, se for preciso. Pois! Às escondidas? Porque quando aperta e tens que ir comer. Não, mas repara, o stevia, não sei se vocês já provaram cenas com stevia. Sim. Não. Então vou-te explicar. Tu pões 2 bolinhas de stevia, como estás habituado a pôr, por exemplo, 2 bolas de adoçante. Aquilo não faz nada. Porque é um adoçante natural, mas aquilo não tem força nenhuma. Então o que é que tu vais fazer? Vou pôr mais 2 bolinhas. O teu café fica enfarinhado antes de saber alguma coisa, estás a ver? Olha, mas por acaso, a minha mãe era todas aquelas coisas da Canderel antigamente. Mas Canderel funcionava muito bem, pá. Era. Depois passou do Canderel. O que é essa merda? E Canderel também já tem... É um adoçante. Os diabéticos era toda a substância que faziam. Aquilo cria-te o palato doce na boca sem ter os... não é tão bom, não é tão saboroso como o açúcar. Mas disfarçava muito bem, mesmo assim. Muito bem, sim. Mas é assim, o perigoso, mesmo nos refrigerantes, não é o açúcar, man. É as gorduras saturadas, é todos os químicos, também é os açúcares. Essencialmente acho que aqui há os açúcares. Depois tens mais coisas para adicionar à festa. Aquilo, tu quando vês putos... Então nos Estados Unidos que os gajos têm bebidas que aquilo é só diabetes líquidos. O tamanho médio é tipo 1,5 litro.
eu provei, eu sou muito permeável a culturas externas e gosto de conhecimento e gosto de experimentar várias coisas. Já lá vamos. E então eu, como a minha esposa é açoriana, como vocês sabem, e em São Miguel há uma loja de produtos americanos, que é a Liberty. Ah, cá E também então- tens. Exato, em Lisboa agora. É, mas está mal agora, está mais fraquinho. Tem mais Stock. Lá tem muita coisa. E então um gajo vai e tira um de cada e vai provando E tudo. eu De também cada fazia, vez já. vou tirando coisas Também diferentes e adorava vou fazer provando tudo. E eu sempre eu gosto muito de jogar D&D. Se jogo D&D já há muito tempo, gosto mesmo daquilo. O Fred também está para nos convidar para a gente experimentar jogar uma A vez. mim, a mas- mim já me Aquilo convidou, é a mim já me brutal. convidou. E, Cabrão. e então a cena nos Estados Unidos já há muita com a cena dos Funyuns e Mountain Dew. E Adoro. eu tinha a necessidade de provar. Mountain Dew é diabetes líquidos. Aquilo não sabe a nada. Aquilo é só água doce. com açúcar, depois com xarope de açúcar, depois leva mais um bocadito de açúcar em cima É bom, meu. e depois tentou-lhe meter carbono dentro, que é para aquilo ter bolhinhas. Acho que a única coisa que não é açúcar são as bolhinhas que têm ar lá dentro. Mais nada. E fizeste aqueles testes também que a malta fazia do género. Quero ver como é que é uma Coca-Cola da América. Sim. E são diferentes. Completamente são diferentes. manifestamente Ouve, eu digo Mesmo uma coisa, na Europa, a uma espanhola e a francesa é Uma diferente. Coca-Cola americana, tu consegues mandar um penalti, na boa. O nível de gás é muito mais fraco do que o nosso. E tens outra coisa, tu até mesmo, eu não sei se isto é factualmente verdade, isto era uma coisa que se dizia quando eu era garoto, que principalmente no Algarve, tu tinhas Coca-Cola e tinhas umas latas que eram vermelhas e tinhas umas latas que eram um grená estranho. E aquilo que diziam, na altura, é que as que eram um grená estranho eram de países muçulmanos porque a cor vermelha é mal vista. Certo. E não sei se é verdade, se não é, não faço ideia, mas claramente haviam de ser de um sítio diferente porque as instruções também não vinham em português. Sim. Mas Que é ilegal. E elas Que é sabiam ilegal agora. diferente. Sim, Sabiam sim. manifestamente diferente. São manipulados Isso é com a ilegal da agora. população. Isso é para o caralho. Tu vais ao Aldi e metade dos produtos têm rótulo em português. Vais ao Aldi ou ao Lidl metade dos Mas produtos tem que têm ter, rótulo em português. supostamente tem que Não, ter. No Lidl nem tanto. são No Aldi colados, acontece mais. são colados aqueles de papel. Pode Sim, ser mas quase, muitas mas tem que vezes ser- tem que falha. ver, yeah. Percebes? Tens tipo, imagina, tens uma prateleira com 17 produtos iguais, 14 têm esse autocolante, mas 3 não têm. O gajo pega naquilo, Sim. não tem rótulo, deixa andar à procura do que tem. Eu que gosto Isso às mais é vezes acontece. os rótulos os de loja de chinês. Isso Porque são aquilo nem é maravilhosos. rótulo, aquilo está escrito em português, mas é de morrer a rir. Que é tipo, Sim, compras uma que é como caneca e o aquilo diz tradutor. metes caneca não sei o quê, aquilo diz lá tipo óculos de vidro para não sei o que, não sei o que Sim. mais. Já. Morrer a rir. a Então, sério. mas isto tinhas uma cena no 5 para a meia-noite Tinhas antigo, do Raminhos, que era o... Bazar das Chineses. Exatamente, yeah, que eu era de adorava morrer aquela a rir. merda. Yeah. Acho que nunca vi isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. Vais ali aos chinês que a gente tem aqui no Martins, aquele grande, onde a gente compra as cenas, e has de ir à secção mesmo das campainhas e não sei o quê, vira aquilo e lê. Tu vais morrer a rir. Porque tu A só sério. preciso tens tipo um abra-caricas a dizer que é um saca-rolhas. Sim. Tens Mas tipo isto um é demais. alicate de pontas Yeah. a dizer que é tipo uma tesoura cortadora. Tens Mas aí pela proximidade percebes. Não, Não, mas depois tens coisas- uns que são tipo... A série é brutal. tipo Sim, traduz uma em inglês. cabeça de chuveiro, tipo ponteira de telefone. É tipo Não. ponteira esguichadora de não sei o quê. É tipo cenas assim, é engraçado que parece que é um miúdo de 3 anos a tentar dizer o que aquilo é. Estás a ver? Mas pronto, sem desconsideração para os chineses, né? Não, e aquilo é hilariante. É hilariante. Não sabem gajo usar o diverso. chat GPT, mano. A China. Aquilo está bloqueado lá, não está? É provável. Aquilo está para o Google, não está. Só quando conseguirem censurar o bot é que conseguem. Eu também não faço questão de ir atuar a Macau, não é? Posso dizer estas coisas? Isto a propósito, portanto, da cena dos Açores, de querer conhecer as culturas. Eu também fiz isso. Tinha muita curiosidade na cena do americano. Por falar em conhecer outras Isto culturas. era por causa do açúcar, por causa do Mountain Dew Exatamente, ser do Mountain horrendo. Dew, Mas sim, yeah. mas É outras muito bom, eu culturas, gosto. sim. Eu não provei Epá, é Mountain Dew. horrendo. É horrendo. É água doce. Água carbonatada. Mas não é energético, pois não? É. Estou com aquela quantidade de Não, açúcar. não. É considerado bem energético, com taurina. É, com... aquilo diz mesmo energy drink. É uma capaz. energy drink. Pois é, por isso que a Rita nunca me deixou na altura. Se queres morrer é agora. Mas depende, tu tens um que é quase igual, que tem aquela cena da taurina, aquele travo da... Epá, que é eu só aquele que é provei verde. um. E tens o transparente, que é No água. fundo é mijo de boi. É, mas radioativo, por isso é que tem aquele cor Exatamente. verde esquisita. É o Spider-Man dos Credo. bois, exatamente. Aí, vi no outro dia Monster Nitro, passa a publicidade, Já aquela vi Monster, merda, Já man. vi Monster, sim. Tu não podes. O Nitro, não, mas o que diz Nitro, man, aquilo parece radioativo, man. Mas um verde mais fluorescente do que o croma. Sim, mas tu não podes. Até, e agora, e isto é a pergunta que se impõe. Então, e quando foste mejar, notaste diferença? Por acaso não. Pronto. Mas a pontinha, quando apaguei a luz, Brilhava no
Brilhava na figura boa, exato. Muito bem, muito bem. Falar em culturas, estiveste há pouco tempo no Japão. Tive, sim, senhora. Era- Finalmente, eu e a Fátima fizemos a nossa lua de mel, casados há 4 anos e tal. Não interessa, fizeste, isso é que é Sim, importante. sim, sim. Eu tenho um fascínio bué da grande pelo Japão. Eu adorava a cultura japonesa mesmo da parte dos samurais. Sim, Senti também uma eu. pancada muito, muito, muito grande. E já percebi que tu também. Eu é mais do hentai, mas... Sim, mas é um gajo que se masturba Não, com polvo. mas é mesmo isso, é doentai, é o que tu és. És doentai. Exatamente. Ele está proibido de estar a menos de 600 metros de uma escola, principalmente se Já, essa já. escola for perto de uma lota. Yeah. Depois ele anda com um polvo em cada Não, mão a correr yeah. atrás das meninas e tal. Anda cá, pequenina, que não te Yeah. faz mal. Isto é cultural! Yeah. Não, Se não eu, é. se eu fosse o super-homem, não só andava nu, como fazia voo picado nas escolas. Era também uma cena da. Foda-se. Era também uma cena da tua mulher, ir ao Japão? Sim. Também tem a cena. Sim, ok, sim, sim. é muito fixe. Não, em Tiveste lá quanto níveis tempo? diferentes. Estiveste lá quando, mais ou menos? Estive em abril, 10 Ok. dias. 10 dias. Sim, porque Tóquio. Correste. Tóquio, Kyoto, Kyoto. Osaka, Nara. Aproveitaste e correste tudo. Yeah. Epá, um sítio qualquer que eu não lembro do nome, mas que o nome é muito parecido com um ovo. Porque é Tamago ou qualquer coisa, ou Tamagokure, ou Ok. Tamagotchi Kori, ou qualquer Sim. coisa assim do género. Sim. Tive no... Epá, olha, uma coisa fantástica. Os gajos ainda têm. É óbvio que não é nas cidades, e não é em Tóquio, nem em Kyoto, nem em Yokohama, nem nada disso. Mas nas partes mais rurais, os gajos ainda têm, mas tipo, a miúdo, é uma coisa deles, telhados de canas. Aquilo nem é bem colmo, nem é bem palha, é canas. Quem lá foi também já me tinha dito. Que há Então- uma diferença muito grande civilizacional É. das zonas mais rurais para o... Imagina o que é tu teres placas assim, de desta colmo. grossura, de canas, e, tipo, e aquilo é assim. Aquilo dura à volta de 10 anos até tu teres que os trocar, porque depois aquilo começa a criar pragas e começa a ganhar bicheza e tudo mais. Portanto, por isso é que tu não vês uma casa japonesa dessas com chaminé. O fumo tem que espalhar pela casa e entrar dentro daquelas canas porque afugenta os mosquitos e as pulgas Sim. e as pragas e essas coisas todas. É daí que vem fumigadas, as Foi. paletes. Deve ser. Olha, Se não calhar sabia. é. Gostei. Era o migada que fazia as fumigações. E então, tipo, eu vi numa dessas aldeias mais recônditas, eu vi a reconstrução fotográfica do processo de telhar uma casa daquelas. E vocês não têm a noção o que é ver tipo 80 ou 90 malucos num telhado, mais um corrimão de pessoas pescadas, tudo a passar blocos enormes de canas, e aquela gente, tipo, não há cá arnês de segurança, não há cá tipo, Só trabalhinho de estrutura formiga. nenhuma. É fazer. Não há. É fazer. A andarem a correr para trás e para a frente por cima de barrinhas de madeira. Yeah, pois. E aquilo com uma tranquilidade, uma coisa astronómica. Aquilo é maravilhoso. E depois, tipo, tem coisas Tu lá que tinhas inglês, não... é muito pouco. Também Eu- tu te safavas. Eu É falo apontando, né? japonês matagónico. Ok. Porquê? Matagónico. Matagónico. Porquê? Porque eu Matagónico, decorei há uma série de expressões que eu sei de cor, porque eu vejo muito anime japonês, Konnichiwa do shiteta. pronto, vejo muitos programas japoneses, mas vejo-os legendados em inglês. E então tu começas a associar determinadas expressões com o significado. E Exato. então depois Eu também- aglomeras essas expressões para formar frases. Ou seja, eles olham para ti como se tu fosses um imbecil. Olham. Mas um imbecil que eles conseguem compreender moderadamente. E a quem eles moderadamente conseguem responder. E então era mas muito isto. repara, tu falares assim ainda é uma coisa. Agora, eles responderem e tu conseguis interpretar Pá, porque percebes, tipo, imagina, a cada 4 palavras percebes uma. Não, e coisa, percebes mas o é- sentido. Quando papas Sim. muita anime, Percebes mas acabas o por sentido. perceber. mesmo assim. Aquilo é E depois, lixado. e depois eles também gesticulam moderadamente com as mãos, e então tu acabas por entender Yeah. o sentido da Sim, coisa. sim, sim, sim. Isso Mas foi duro. depende dos sítios, né? Porque ele já ouvi dizer que em Tóquio tem simpatia zero. E tentar. Ah pá, e eu percebo porquê. Porque quando é o mesmo que em Lisboa. No início, tu tinhas os nómadas digitais todos a adorar em Lisboa. E agora tu vais ver a sites que Lisboa já não é um destino tão fashion. Porquê? Porque aquela subserviência toda que havia em relação ao turista, porque é carcanhol de fora, agora foi substituído por uma azia de foda-se, eu trabalho no centro e tenho que demorar tipo a 1h30 de carro, porque isto aqui é só turistas no meio. Yeah. E que sobem Opa! o preço das casas e. Olá, Rita! Olá!
Ora viva! Não. Não podes querer sol na eira e chuva no naval, não é? Aí é para ele também. Vamos embora. Viva! Falar no Japão, olha o Miguel, é a Rita, André Sinistro. Nós conhecemos. Vais Já. gostar imenso do início do podcast, que é sobre air fryers. Que ele diz que é completamente contra e depois explica Eu porquê. já li coisas sobre Já leste? E porquê é que eu ainda estou a comer aquela merda? É air fryer, especificamente. Fala em air fryer. Aqui está um pão de queijo feito em air Ora. fryer. Obrigado, Muito Rita. obrigado. Tchau. É pão de teflon. Uhum. Estamos a falar do quê? Não sei, mas já podíamos ser um patrocínio do pão de queijo. Também não era? Eu voto a favor. Mandei e-mail. Como tudo, não sei. Está bem. Então, olha. Tá E agora é a parte em que a Mas gente é. pode usar os Querem conter isto? Era isso que eu ia perguntar. Não. Como? Isto é mesmo assim, isto é. Não fica muito notório. Já fizemos isto uma vez. Eu, por exemplo, eu tive uma interação genial. Genial. Para No mim foi Japão. super engraçada. No aeroporto de Haneda, que foi, eu comprei um chapéu de chuva, cuja pega é uma pega igual à de uma espada samurai, mas é um Yeah. chapéu de chuva. E tu, em qualquer sítio, em qualquer aeroporto do mundo, tu podes entrar dentro do avião com um chapéu de chuva. Porque tu tens vários aeroportos em que tu, quando sais do avião, sais de escada e depois tens que circular a pé até algum sítio e pode Yeah. estar a chover. Pronto. E eu, pacatamente, comprei aquilo, andei com aquilo porque o Japão estava a chover e eu achei já que ia comprar um chapéu de chuva, ao menos comprei um temático. Achei aquilo engraçado e andava com ele. Que é Para bom, já, fixe. Diga-se de passagem, já viu o chapéu, é brutal. para já, uma coisa que eu achei hilariante foi, pelos vistos, isto é um produto muito para turista. Porque a quantidade de pessoas que no Japão que olhava para mim de lado, quando me viam tranquilamente a andar pela rua, porque depois aquilo tem uma cena para pôr, tipo, Tens como aí, se fosse a tirar colo. Então aquilo fica assim a sair aqui de lado. E um gajinho, a andar pela rua fora, Um gajinho, com yeah. aquela porcaria nas costas, o estranhar das pessoas a olhar para ti, tipo, Apropriação cultural! Assim. não sei se me sinto ameaçado ou se aquele gajo é só parvo, mas é uma das duas coisas. Quer dizer que depois os japoneses também, quer dizer, eles são um bocado avariados, não é? Não. São. Eles Já têm a vamos chegar lá. cena dos karaokes e não sei o quê. Sim. O próprio estilo de vida deles que é para maluco, mas sim. E o Pachinko? Eu não conseguia entender como é que Pachinko funciona. O que é isso? É uma espécie de slots. Eu já te expliquei o que é Pachinko. Já Só para sei, explicar. dos bonecos. E com as bolinhas, e que são Yeah. milhões de bolinhas por todo Já vi, lado. yeah. E depois gatilhos e o caraca, e bolinhas a passarem para trás e para a frente. E depois tipo, é uma mistura de pinball com slot machine, com- yeah. Eu machines, estava estás a naquela, ele ver? está a descrever pinball. Não, porque pinball, aquilo tu não tens noção, são tipo 50, 60, 70 bolas de repente de uma vez, tudo esferinhas assim pequeninas, a irem em todas as direções. Tu não consegues acompanhar nada do que está ali a acontecer e depois tu vês pessoas que já são prós daquilo, passam o dia todo ali e é vê-los a ganhar rios de dinheiro e eu não entendo como. Eu nem percebo o sentido do jogo. O que é para fazer? Não sei. Aquilo é Muito bom. bué da estranho. Mas a cena do chapéu de chuva, imagina. Voltar para cá, chego ao aeroporto, não é? Sim. Ele leva o chapéu de chuva de fora. E pergunta à menina, faço o check-in, não é? Agora eu estou sempre com as mãos à frente desta câmara porque sou estúpido. Apercebi-me agora ali. Mas não tem problema. Chega a menina do check-in e da pesagem das bagagens e não sei o quê. E perguntei, olha, tenho isto, há problema? Não há problema nenhum. É um chapéu de chuva, não é? É. Aliás, primeiro estranhou, depois começou a rir, chamou a amiga veio ver também. E ela mostra que é um chapéu e riem-se as duas uma para a outra. Eu pergunto, olha, tem problema, não sei o quê. Não. Ok. Entrega as malas vão para o porão e vou... Ficas com o chapéu? Com o chapéu, para- com a minha bagagem de mão e vou para o controle de raio-x. O que é que acontece? Os gajos do Japão, tu quando entras e quando sais, têm reconhecimento facial. Tu tens de tirar a fotografia com aquelas cenas e aquilo tem reconhecimento facial. Fónico. E tens que registar os teus dados e tudo mais. Portanto, ou seja, se tu passares fora da passadeira ou uma merda assim do género, de repente recebes uma SMS do teu telemóvel a dizer: Olá, tudo bem? Queríamos só dizer que acabámos de te foder 3.000 anos. É para passar na passadeira, seu maroto. Ai, mano, a sério, que controle Coisas assim do brutal. género. Yeah. E então eles controlam o tempo em que tu entras, o tempo em que tu sais e tu tens que fazer o reconhecimento facial nas duas passagens. Pronto? Faço o reconhecimento facial, Fone. tudo ok. Raio-X. Estou eu a pôr as minhas coisas no raio-X e ainda com aquilo às costas. E vejo um gajo... Porque é verdade que dizem que os japoneses são todos relativamente pequenos. Para mim, Sim. que tenho a minha altura, percebes? Sim. Eles Aliás, parecem todos... Foi o motivo de fiasco de uma das marcas, depois eu posso contar. É muito raro. Há alguns japoneses altos. Mas, tipo, mesmo no grosso modo, tipo no metro. O metro Sim. de Tóquio, aquele movimenta milhões de pessoas por dia.
eu era a maior pessoa que ali andava. Claro. Percebes? Sim, sim, sim. Ou seja, Mas tu já és alto até na Não, Europa. mas é o que ele pô. está a dizer em média. Imagina, está numa multidão e só vê tipo um mar assim baixinho tudo à frente. exatamente. Depois, imagina o que é eu estar lá, estou a pôr as coisas e vejo um gajo pequenino, com a máscara, que eles ainda andam sempre de máscara para todo lado, a correr, parece estar nos Jogos Sem Fronteiras, a saltar por cima de obstáculos, a gritar dá-me, dá-me! E coisa que eu não podia estar com aquilo. Ao que eu pergunto, então, mas eu perguntei ali atrás, porquê? E depois lá arranjaram uma pessoa que falasse inglês, porque a comunicação do porquê não estava a funcionar. Pois, imagino o gajo mais exaltado, é difícil compreender uma ou duas palavras. E lá arranjaram uma pessoa que falava Imagina inglês. ele exaltar-se e começar a insultá-lo. Eu tipo, vá caralho! Nem partimos muito para o insulto. mas Primeira foi cena muita logo, cena, Nani? Exato. E ele a tentar-me explicar que não. E depois lá aparece a pessoa lá do controle de segurança que falava inglês e diz-me, pois você realmente... Eu percebo o seu ponto sobre o chapéu de chuva e você tem razão em todos os aeroportos do mundo. Menos neste. Por uma razão simples, é que isto é cultural nosso. As pessoas identificam isto e associam isto a uma katana. Eu entendo que é um chapéu de chuva, mas isto pode levar a um ataque de pânico a bordo do avião e é um risco que nós não podemos correr. Até porque abrir o chapéu de chuva dentro do avião dá azar. Sim. Opa! 7 anos, né? 7 anos de azar. Não, E isso eu- é partir os pés. E eu, como sou parvo, decidi que tinha que responder a alguma coisa. E então virei-me para ele e, com o ar mais natural deste mundo, disse: então, mas em que pressuposto de incompetência é que as pessoas cresceram a acreditar que seria perfeitamente plausível eu passar por 2 controles de segurança e um reconhecimento facial com uma katana às costas direito a um avião? Ele não achou muita piada e então ainda depois tive que perder mais 45 minutos da minha vida ali. Phonics, yeah. Mas Mas faz todo conseguiste sentido. embarcar ou perdeste o... Consegui. E trouxe o chapéu. Aliás, vocês já viram o chapéu. Já é brutal. Mas não foi fácil. Mas esse pressuposto é tanto válido para o chapéu de chuva como tu ires, tipo, sei lá, com um kimono e com um maguete tipo, feito. Vem um samurai no avião e pensam, este gajo vai sacar a espada de algum lado. Ou seja, é quase a Sim, mesma mas merda. não é bem porque... Pô, é um chapéu de chuva que é assim, ok, eu percebo, o cabo é idêntico, mas o resto é um chapéu de chuva. Sim, mas não é Não tens bem... uma bainha, Em não tens relação à tipo... roupa samurai, não é bem a mesma coisa porque os gajos usam aquilo. Aquilo é comum. Sim, yeah. Aliás, uma coisa que o Japão tem o Japão tem muita coisa extraordinária, eu adorei aquilo, era um sonho de vida. Eu ir ao Japão, conseguimos ir e, e eu, desde que voltei, que penso várias vezes, mas por caralho é que eu voltei. Ficaste com a depressão pós... Para já, só para te dar uma nuance, e então para ti, meu amigo, que eu sinto algumas das tuas dores, percebes? Eu percebo de onde é que tu vens. O Japão tem uma sanita que te limpa o cu quando tu cagas. Aquilo lava tudo. eu sei, Tu yeah. cagas, tu mijas, aquilo lava tudo. Aquilo tem, E yeah. eu tenho em mim que aquilo foi inventado por causa dos samurais. Dos samurais nada, desculpa, dos lutadores de sumo. Porque ninguém me consegue convencer que um gajo com um cu daquele tamanho tem braço que chega para dar a volta e limpar mas o também cu. são muito venerados. Não sabes se têm existentes ou não. Sim, eu acredito. Eu vi, há uma série de sumo na Netflix que se chama Sanctuary. Que Já, eu vi, tenho lá marcado e para ver os assim. gajos têm tipo assistentes para lhes limpar o cu. Tudo... Mas que é desagradável. Ou não, também depende do gosto de cada um. Quer dizer, não sei, se calhar achas de dizer tipo barbeiro, depois crias uma empatia, então e o nosso Benfica? Sim. Então o gajo limpa a tua cuia. Mas até mesmo para o barbeiro, tipo, tu não queres ir para o barbeiro com restos de comida na barba, nem nada. Há um certo respeito, percebes? Certo, eu percebo. E, portanto, nesse sentido, eu acho Ok, que e tu coisa achas tal. que foi os samurais, foi por causa dos lutadores de sumo que fizeram essas sanitas? Sim, mas que beneficiam toda a gente. Toda a gente. Certo. Toda a gente. Então gostaste de levar com os guinchos no cu? Em todo o lado. Pá, até eu fico curioso e quero levar com os guinchos no Grande cu. intro. Epá, diz-me o tempo que Porque a cena é tão simples como isto. Até mesmo numa perspectiva ecológica, é completamente diferente. Porque tu às vezes estás a ver... Lá está, o rei do tarolo não está cá. Porque se o rei do tarolo estivesse cá, eram 2 pessoas que percebiam diretamente. Tu só comes contraplacado, tu cagas serradura, é diferente. Por acaso cá com o cu limpo. Vês? Agora, tipo, um gajo às vezes, quando tem aqueles períodos mais de degustação de produtos alimentícios, não é? Um gajo às vezes, ao fim do meio rolo de papel,
ainda está a eterna poeia esmagada nas beiças. E ali isso não acontece. Mas tu consegues controlar a temperatura da água, a intensidade da sério? água, o posicionamento do esguicho e, em alguns casos... Isso era o que eu sempre pensei. Também pensava, então para lá, mas nem toda a gente é igual. Exato, mas aquilo tu controlas isso. Imagina, tens uma pessoa super magrinha. Mas é que é botõezinhos ou tens um joystick? Não, não. Ainda não está bom. Não, tens botõezinhos. Aquilo tem presets, estás a perceber? E depois a cena é... consoante, tens várias gamas, percebes? E eu apercebi-me disso nos diversos sítios onde fiquei, nos diversos sítios onde tive que ir à casa de Tu banho. és todo um connoisseur de... Sim, Conhecer. do poiódromo. Conhecer. Não falta francês, caralho. Connoisseur É mais uma del coisa. poiódromo. Tens fodido. Não é? Esse grande espaço para apoiar, por assim dizer. Então, exato, tu percebeste, obviamente, consoante a categoria do hotel. Sim, havia coisas Pronto. diferentes. Mas Por ficaste em exemplo, hotéis normais, certo? Ou ficaste naqueles sítios que era Não, um cubículo para dormir e... Não, fiquei em hotéis relativamente normais, sim. A questão é que ficámos, Um como quartinho, aquilo foi pronto. num pacote incluído, Sim. com uma série de experiências. E então, Boa. num dos hotéis em que nós ficámos, eu, por exemplo, sou um fã incondicional de tatamis. Eu nem sei porque é que nós somos uns primitivos que ainda continuam a pôr soalho flutuante em casa. Para mim, era tatamis em todo lado, menos na cozinha e na casa de banho, essa ponto merda? final. Aqueles Será? tapetes de uma espécie de palha que têm uma forma retangular ok. que se Sei. encaixam todos uns nos outros. Aquilo nunca é frio. A sensação nos pés é super agradável. É um bom Tu, isolante. até térmico, mesmo sim. para estar sentado no chão, deitado no chão, aquilo é extremamente confortável. Tu eliminas a necessidade de uma série de mobília só com a existência daquilo. Pois. Pois, eles Para quem dormem tem no chão, crianças para brincar, depende. É Tens cultural. tudo. É que antigamente era mais. Hoje em dia ainda tens, mas as pessoas já têm camas e coisas assim do género e existe essa permeabilidade cultural. Mas ainda tens muita gente que tem um colchãozinho desenrolável porque tu tens muito problema de espaço. Principalmente nas cidades mais habitadas. Sim, são Os apartamentos são muito pequenos, Muito então é pequenitos, muito sobre a sim. rentabilidade do espaço. E então, uma cama ocupa muito espaço para estar ali sempre. Então, nesses sítios, Pois. tens muito essa cena. Tipo, ou a tua cama é desdobrável e está numa parede e tu puxas uma Exatamente. cena e a cama desdobra-se e depois tu deitas-te. Ou então tens um colchãozinho que se desenrola, que metes em cima dos tatamis, metes a tua roupinha de cama e dormes o teu soninho ali sossegado. Mas aquilo é um mundo diferente. A cena da sanita, só para que tu tenhas a noção, aquilo depois também te seca o cu. Aquilo te dispara ar. Dá-te Portanto, assim ou seja, uma brisa e tu tens Não é papel uma à brisazinha, mesma. não. Aquilo, eu acredito que aquilo seja mais tipo o compressor. que é um compressor que até também nós o badalo. Sentes lá está, tu és um rapaz mais novo, tu se calhar Não, mas tens já com quase 30 eles também já estão. aquilo vai descendo, Sim, não é? sim. E então tu sentes, tipo, é a única parte que às vezes é um bocado mais esquisita. É quando o regulador do ar não está tipo certo e tu pensas que estás a secar o cu e aquilo está-te a soprar os balões ao vento. Estás a ver? Pronto. Mas até mesmo a cena de que ele lava-te o cu, tens lá papel à mesma para dar aquela passagenzinha final. E se ainda sentiste que está molhado e não quiseres andar a escarafunchar lá com as mãos, carregas então no ar aquele seca-te o rabiosque e tu vais para a vida pronto como um homem novo. Epá, pois é. Eu acho que... Acho que era... Eu não sei se é o Daniel Sloth. Quem é que tem essa piada? Eu acho que é capaz de ser o Sloth, acho eu. Que é a No cena especial de... dele. Quão primitivos somos nós, É. que se nos cagassem em qualquer outra parte do corpo, um gajo lavava, não andava a esfregar com papel e dizia que estava bom. Mas quando vai à casa de banho, limpa com papel e E não, está ótimo, já. Bem visto. não é? A cena é, e os japoneses, quando viajam para aqui? Deve ser Sim, um stress deve brutal. ser uma cena. Ou então vêm com aqueles kits, porque há, mas isso cá também há, não é? Eles têm umas cenas também que se vendem. Os gajos têm lojas que vendem tudo, é o primeiro Yeah. ponto. E se quiseres, então eu que sou um grande fã de animes e de mangás e essas coisas todas, eu obviamente tive que ir à Akihabara, que é o distrito Sim, de Tóquio sim, que tem eu essa sei. zona toda. E há Yeah. uma série de coisas engraçadas lá. Mas os gajos têm uns kits portáteis para quando vão à casa de banho. Ok. Que é um bocado tipo aqueles clisteres com coisa. Não é bem clisteres, aquelas merdas para É a lavar o chuca. rabo por É a dentro. chuca. É a dita É assim que se chuca. chama? Não sei, os brasileiros chamam assim. Pronto, No é porno isso. não é assim. Basicamente é uma merda, tipo, parece quase um respirador artificial para dar ar, só que a questão é que tu encaixas aquilo antes no cu e em vez de dar aquilo na água. Pronto. Ok. E Mais ou menos, para sim. viagem e tal, portanto os gajos já estão precavidos nesse sentido.
Mas opá, é um mundo à parte. A sério, a satisfação, Sim, tenho a noção disso. limpeza, numa casa de banho pública, percebes? Ter este sistema implementado. Ó seu caralho, mas cá temos bidés. Não Opa, precisas. não, Porquê é que tens exatamente. bidés? Bidé é estúpido. Bidé é muito estúpido. Eu uso bastante. Não estás a perceber. Eu quando digo bidés... Está limpinho, depois cagar. É estúpido. Olha, a Aí é que desperdício de está. espaço. Mas se tivesse o bidé montado já na sanita, tu não tinhas que andar com o cu cagado pelo ar, Mas sujeito a largar podes restos instalar de uma cuia. mangueirazinha. E não só. Claro que podes, mas também podes ter a sanita a fazer isso sozinha. Aliás, a adaptação que temos hoje em dia é o chamado duche anal. Aliás, tu também Que podes é ter a uns mangueirinha que patinhos. tens ao lado da sanita, mas que é uma estupidez e que não funciona, por amor de Deus. Não, se for bem regulado, aquilo lava bem. Já Eu o digo sei. uma coisa, eu montei aquilo na casa de banho da minha mãe para ajudar e tal o meu pai, na altura estava a recuperar, não sei o quê. Eu digo-te uma coisa, foi o que eu disse à minha mãe, se ela por acaso liga aquela merda por trás, ela vai buscar, dispara aquela merda ali, vai buscar os caminhões do meu pai em Rio de Moro. Percebes que aquilo tinha uma jarda, que eu digo-te. Por isso é que eu acho que não funciona tão bem. A sanita já ter os mecanismos implementados é diferente. É a diferença de um gajo quando leva ao quintal à mangueira ou com uma pistola de pressão. É um bocado isso, exato. É um bocado isso. E o que é que tu queres? É arregar as roseiras ou é arrancar aquilo dali? Exato. Lá Não é sabe. lavrar a terra. Exatamente. Pronto. Mas sim. Mas tem essa questão. Isso é logo extraordinário. E depois, tipo, os transportes públicos dos gajos são um sossego. Os gajos têm uma cena espetacular que é, mesmo avisos e tudo escritos em todo lado, se estás em transportes públicos, está calado. Ninguém está aqui para te ouvir. Queres ouvir música, põe fones. Ok. Queres conversar com o teu amigo, fala baixinho. Ninguém tem nada que estar a levar com as tuas merdas. Verdade. Ia pá. E isto é assim em todos os transportes públicos. Seja avião, seja autocarro, seja comboio, seja metro. Pois, apanhaste uma coisa. Pois, no avião nem há aquela cena de andar tudo em pé e o caraças. Quer dizer, O pessoal anda todo em pé porque, por exemplo, como é que eu te digo isto? Foram 17 horas da minha vida passadas num caixote com asas. yeah. Tipo, para uns lados. Percebes? Yeah. Depois mais um exército de tempo para o outro. Sim. Aquilo é tortura. Para um gajo que tem muita dificuldade em estar tanto tempo quieto, aquilo é tortura. E não só. Mas valeu a pena. Digamos que os aviões também não estão desenhados para o teu tamanho, não é? Não, aquilo por acaso Porque é até chato estar extremamente completamente... agradável. Mas um voo Porque tão longo, um voo tão longo não é Ryanair aquilo. Eu sei, mas mesmo um charter, aquilo às vezes dói. E eu não sei quem é. Atenda, Pá, Não manda tem cagar, problema, pá. saber Então essa agora, merda. tipo... Atende isso, Não ter homem. vergonha, pá. Atende isso, homem. Espera, mensagem. A mensagem não vais responder, foi. Posso ligar mais tarde. Atender ou Não, mandei tipo a cena do posso ligar mais tarde. Estou ocupado, pá. Tenho uma uma dúvida coisa, pá. para ti, por falar nesse civismo que não há em Portugal. O que é que tu achas sobre as proibições das praias agora? Quais delas? Todas elas? São boas. Não tenho acompanhado então, elucida-me. Proibido cães na praia? Não, isso eu acho Proibido estúpido. jogar à bola e raquetes na praia? Também acho estúpido. Proibido fumar na praia? Também acho estúpido. Proibido música na praia? Também Não, acho a estúpido. música em caixotes, tipo, para os gritos, não sei o quê. Não, colunas de telemóvel também. Colunas, sim, qualquer coluna Qualquer externa. coluna Mas exatamente. externa. atenção, mas eu isso aí também acho que, tipo, imagina, tu estás na praia, tens crianças, tens famílias, tens tudo à tua volta e estás tu com a tua JBL ao ombro a bombar. Cada vez há mais. Mas isso é assim, ninguém vai para o Tamariz nem para Carcavelos, não é? As Vai. outras praias são sossegadinhas. Tá Tá bem, mas os putos já vão não para essas que é deixa os de ser. terminais. Imagina o que é. Tu estás tu na boa com os teus garotos na praia e de Começa a dar repente o tens MC um Manfio ao lado de ti com uma JBL a bombar como restos, lava-me os dentes com o teu fluido vaginal. Mas isso é educativo. Mas isso era educação. Isso é Isso sim. educativo. Certo? Aí eu até pedia para aumentar. Mas é educativo a partir de uma certa idade. Não, Enquanto não, eles ainda estão na catequese, eu não quero que eles saibam essas coisas, é porque depois há cultura. riscos. A primeira música que eu vou ensinar aos meus filhos é A Minha Sogra é um Boi. Mas isso é um clássico de mata-ratos. O problema, É diferente. eu percebo o que é que ele está a dizer, porque o problema é que antes da gente querer mostrar aos nossos filhos, muitas vezes eles já ouvem, por estas fontes, né? Na praia, o MC Kevin e não sei o quê. Pá, Mas ouve, eu prefiro que o meu filho ouça. E como o cão sorria, quase que morria, e a Certo. cona da tua tia do rebolo na pica eu sento, na bola eu pico, eu pico eu é sento. tudo, Que passa Sim, na mas- cidade e na ITS. E depois vou dizer aqui uma coisa que Certo, mas isto continua a vai achar ser grave, errado. Percebes? É nesse sentido. que é os próprios professores vão na onda e dizem, olha que ritmo giro. E depois tens tipo a festa do meu filho, como foi na escola, e está lá a cena a saudade que eu tenho da sentada no sentada colo, no e seu- tal, yeah. exato. Então estão a achar o quê? É Que aquela didático. que foi visitar o Pai Natal Até e não pedir viste, presentes. não viste aquela cena de... Porque
Porque há coisas que um gajo é a favor e depois há coisas que é passar a estupidez. Eu acho que somos todos a favor de que de não, tipo, ou seja, que não existir discriminação em relação a ninguém nem em relação a nada. E isto é Sim. uma coisa. Certo. Outra coisa completamente diferente é tu achares que a tua liberdade te permite infringir a liberdade dos outros. Sim, exatamente. Sim, sim. Os abusos. Sim, é o problema do respeito, da liberdade, sim. E, por exemplo, eu naquela cena toda do Pride que houve, o haver, tipo, drag queens e travestis e tudo mais. Olha como houve aquela polémica nos Estados Unidos. A contarem histórias a crianças e tudo mais. Eu não tenho problema nenhum com isto. Mas tenho um bocado... Quando vejo, por exemplo, vídeos como outro que andou a circular, que foi cá em Portugal, não sei precisar a cidade, em que tens um homem adulto de cuecas, com o nabo todo entalado nas cuecas, a dançar, tipo, à frente de crianças de 3 e 4 anos, Certo. em que só faltava bater-lhes com o nabo na cara. Mas tinhas de aceitar porque senão estavas a Isto é discriminar. horrendo. E o que se está a passar E no não é, Canadá? ai meu Deus, isto é homofobia. Não, não! Isso é como... Podia ser heterossexual, podia ser uma mulher, podia ser um homem, podia ser um cão, eu ia continuar a achar errado. Eu, se a minha cadela, é um mau exemplo que não tem um pênis, mas pronto, mas se a Tentar minha começar a cadela montar de torralhas. repente fosse a correr direito a uma criança e tentar começar a pinar com a perna da criança ou o carago, eu também não deixo. Claro. Sim, E sim, é um sim. animal que não tem... Pronto, A não é? maldade, sim, é só o instinto. Lá está, saltamos para extremos, não é? É o que está acontecendo no Canadá. Sim. Uma criança de 6 anos que diga que é mudar de sexo, tu és obrigado imediatamente a iniciar o processo Então, de mas mudança de isso sexo. só demonstra Mas- o quão... mas- o mas quão- Sob pena de ficar sem a criança. Sim, sim, sim. Há uma rapariga que está a processar agora aos pais, americana, se não estou em erro, porque os pais tinha que ser. permitiram a Sim. transição. E ela Quando não era a tinha lei, idade. completamente Quando é a estúpido. lei que lhe dá essa validade. Mas Mas isso é uma oh, estupidez. E vai ganhar. Ouve, é assim. Ah, Nós, estamos nos Estados Já Unidos. desde aquilo nós alto, temos de já. normalizar. Normalizar não é enfiar goela abaixo. Como está a ser agora muitos dos filmes. Tipo, só para preencher Sim. a cota, empurrar Normalizar goela é uma coisa, empurrar uma narrativa é outra. Yeah. Eu percebo o teu ponto. eu acho que é tudo normal. Eu acho Exatamente. que se deve falar abertamente com as crianças. Em casa, eu não quero que a minha criança tenha tipo teoria de género ou lá o que é que é. Para mim só existe, biologicamente, porque eu sou um gajo da biologia, sou burro, mas sou da biologia, só há 2 géneros. E depois, quando ela tiver 12 ou 14, logo decida. Não E precisa é de isso, ninguém tipo, encher-lhe a tu podes cabeça. te identificar com o que tu quiseres. Sim, Eu houve exatamente. uma altura que achei que era gótico. Pois, eu achei que era emo e pintava as unhas e o caralho. Então, Cada a um comparação é brutal. identifica-se com o que quer. E Identifica-se ninguém com a tem porta, nada a não ver sei com quê, isso. pá, nada. E isto é uma coisa. O tu empurrares essa narrativa e a responsabilidade da manutenção dessa narrativa para o colo de outra pessoa é o que eu acho que é errado. Este é um Exatamente. ponto. Sim. Segundo ponto, acho que decoro fica bem em todo lado. Da mesma maneira que eu não vou para uma festa de crianças fazer piadas de masturbação e merdas assim do género. Porque acho que os pais é que têm que lhes ensinar essas Ou coisas. estás-te a roçar Ou o tio. Ou estás-te a roçar na tua mulher. Sim. Uma coisa mais escatológica. Sim, sim. Mas tu, Acho na que não Pride, deve fazer. na Pride estavam lá crianças. Estavam lá crianças a assistir a cenas que eu acho que tanto em heteros como em casais homossexuais fica mal. Que Sim, deve-se sim, fazer é tipo isso que eu estou na a dizer. privacidade da Então, casa. isso é o que eu estava a dizer, é de cor. Mas exatamente. É de cor, Exato. cabe em todo lado, mas para todas as pessoas, todas as raças, todas as Exatamente. orientações Independentemente, religiosas, Tão todas grave as isso orientações como aqueles gajos que estão a sexuais. comer dentro do centro comercial, pá, à frente da gente. Isso, pronto. E depois tens outra coisa que é... Eu, por exemplo, acho que todas as praias que são vigiadas devem ter tipo uma zona específica para quem está tranquilamente na praia para apoiar e uma zona para quem quer estar na palhaçada de jogar a bola, jogar vôlei, jogar raquetes e o caralho. Exatamente. Para não haver gente a perturbar nenhuma das partes. E tem de ter isso seccionado. Nas praias que não têm vigilância, estou-me a cagar. É verdade. Qualquer pessoa que foi para lá já sabia dos riscos. E tanto é o risco de morrer afogado como de pisar um cagalhote na areia. Exato. Mas é assim, Bem eu só trouxe este assunto para a mesa porque fiquei bastante chateado de também proibir o topless. Acho sim. Eu aprovo, honestamente. Porquê? Eu gosto de ver uma moto. Distrai muito, que eu, quando vou à praia, imagino. Pois, um gajo depois... O gajo quer ir para a água, quer não sei o quê, está a falar com os amigos, está a falar com a mulher, não sei o quê, e passa aquilo. Vai gerar problemas. Sim, sim, sim. Eu prefiro então que
É mais fácil para Lá mim. está, é outra coisa. Devia de haver praias próprias para. Porque no fundo. É Mas que... há. E a cena supostamente é que deveria no haver, não é? Meco tens Não, uma mas é praia isso que eu estou a praia dizer. Tipo, nudistas. a solução disto não é proibir o topless, é há praias próprias para. E tipo, Ou aceito depois- seccionar. Zona do topless na praia. E depois era os Pois mirados de era, safari. era tipo buffet, tu ias vendo o degradê. Olha que isso é uma Pô, ideia olha, do olha que caralho. aquela terceira está bem, sim senhor. É que às vezes eu tenho de andar quilómetros e quilómetros para ver umas mamocas. E Assim assim, estava tudo. Sabias de antemão que ao quilómetro 3 da praia de Carcavelos Exatamente. está Pumba. ali. Exatamente, isso é que era. Não, mas é um bocado isso, percebes? Tu consegues ter Praias para esse tudo, nível sim. de controlo. E provavelmente até vai acabar por acontecer teres praias só de topless e praias de nudismo, porque há Sim. gente que quer estar com as mamas ao lema, não quer estar com o resto, Exato. e por aí fora, E opá, vice-versa. dou isso barato. Vice-versa era Não estranho. vejo nada de nefasto em as pessoas andarem com as mamas ao lema na praia. Eu ando... Percebes? Isto, no fundo, é igualdade também é Eu vou isso. começar a fazer topless ao contrário. Dá-me essa. Vais com uma t-shirt, mas com o badal ali, salada toda ali a Só se badalar. a arjar. Exato. A sentir a maresia, não é? E se alguém disser alguma coisa, Por pá, ac- você tem que respeitar Por, o meu por espaço. acaso nunca fiz nudismo, mas deve ser uma sensação de liberdade do cara. Eu Epá, às vezes não. meto-me a pensar nisto. Sabes quando estás... Era não desconfortável, sei. mas ao mesmo tempo era desconfortável emocionalmente. Eu tenho graves problemas com o conceito de andar com a salada a badalar, mesmo quando estou vestido. Não há cá boxers largos. Epá, nada mas disso, eu pá, vejo não- por acaso, eu em casa ando sempre com a salada Sim, a mas tu badalar. também é pelo risco, depois ele mete-te numa Eu prega e tu gosto deixas de de saber saber dela, não é? às vezes, mas não. A cena é também às vezes entalá-los, para sem querer. O facto de andar a Sim. badalar, cruzas as pernas, qualquer Ah, coisa. sim, Nunca sim. te aconteceu sentar-te em Isso cima mais de um isso. tomate. Já aí dói de caralho. Pá, é. Que sensação horrível. É verdade, é verdade, é verdade. Portanto, a partir daí, logo aí é um A conceito última para mim vez que me arriscado. aconteceu foi por causa das unhas dos pés. Um gajo sai, a sério? Um gajo sai do banho, não é? Acabou de tomar banho. Espera aí, estão assim tão descaídos que já te tocam nas unhas Não. dos pés. Não. Sim, Um gajo sai do banho, acabei de tomar banho, sai do duche, sequei-me, sento-me na sanita para puxar o pé para começar a cortar as unhas dos pés. Aproveitar que estão exatamente. debilitadas Depois do banho, da interação exatamente. da água, porque eu tenho garras de águia. Aquilo, meu Percebes? É Deus. que você deve fazer sempre, sim, exatamente. E no processo de me sentar e estava mais até para puxar a perna para cima, Tralhaste não um me quilhão. apercebi Eis que, que exatamente. ao puxar isto assim, tipo o colhão do lado esquerdo, ou seja, ao puxar a perna direita, o do lado esquerdo fica mais baixo. E então fica debaixo da minha coxa. E eu, conforme me ajeito para me sentar, ai! Isto É não é verdade. suposto. Digo-te sinceramente que foi para já das coisas mais estúpidas que já me aconteceu. Porque nunca, até então nunca me tinha acontecido. Que quase nem podes admitir, não é? A tua mulher ouvir um grito e ir lá. É pá, o que é que se passou? Tu nada. Ias escorregando Torci aqui, o pé, olha. torci o exato. pé. Torci o pé. Eu já entalei, não sei se já vos aconteceu no Feixe Eclair. Ah, sim. Entalar um Não, quilhão não, à eu- ponta da gaita. Ah, eu não, Sim. eu tenho Também é super horrendo. pânico disso. Horrendo. Sempre tive muito pânico disso, então nunca Pá, me mas aconteceu. eu uma Então é vez... sempre com a brilha aberta, não é? Exato. Ou a calça de botão. Também. Pronto. Exato. Por isso é que eu tenho muita expressão que és mais chato que uma ferida na pizza. Porque já tive realmente uma e aquilo é chato. É horrível, é difícil de curar, é tudo É. muito chato, é verdade. É muito chato. Pronto, saltámos do Japão para pizzas. Também é bom. Mas melhor do que Olha, o mas pegando então na palavra tipo em pizzas e Japão, Sim. fazendo aqui este século e voltamos Não me digas à que há cena. uma zona tipo Caldas do Japão. Não, melhor. Em Akihabara, tu tens aqui as tais lojas todas de anime, né? E depois tens tipo modelos, tens miniaturas de anime, de personagens de animes, Sim. mas depois tens sex shops lá. E então Muito nessas sex shops tu tens tipo modelos à escala que tu escolhes, tipo 1,53 m, por exemplo, ou 1,60 m e tal, em uma espécie de silicone com látex e com umas merdas esquisitas, bonecas realistas, que é já. suposto ser como pele, Já sei quais são. e que é a réplica da Essa merda é caríssima, meu. Custa o preço de um carro. Sim, aquilo é absurdo. Mas peraí, E- um carro tipo que é Fiat Uno? Não, um carro em segunda mão. 3, 4 mil euros. Sim. Pronto, eu sei o que é que estás a falar. Já vi. E que são aquela personagem de anime. E até aqui um gajo ainda fica naquela, olha, estranho, mas aceito. Quem nunca quis pinar uma Minata? Mas... Por exemplo. Mas depois tem outra coisa, que é, eles têm roupa interior com o cheiro, alegadamente, de que foi utilizada por aquela personagem. E isto rebentou-me com a cabeça. Tu, mas se é uma personagem de banda desenhada de desenho. Ora,
eu senti que isto Como é que tu levantava sabes? questões, tive que comprar um par. E aquilo tinha cheiro. Espera, houve um debate entre mim e a minha esposa sobre que par comprar. Optámos por... O catálogo era por cheiro ou por personagens? Era por personagens. Ok. E então optámos pelas cuecas do Kakashi, Ok. que é uma Naruto. personagem que ambos gostamos. Porque não sabe, Kakashi de Naruto é um sensei. Pronto, tem só um olho, o outro foi roubado a outro gajo. Não interessa, mas vocês depois veem. Não está muito suor ali. O Espera, homem fardava-se também. mas Mas esta é a cena. Antes ou depois da guerra? Não explica. Essa parte eles não dizem. Ou seja, eu acho que é mais tipo cotidiano. cheira estás a a ver? folhas de eucalipto E queimadas. então, podia ser, porque aquilo é Konoha, não é? E então a gente decide que adquire aquilo. E eu, opá, obviamente que enchi o peito de ar, como homem corajoso que sou, e decidi E basta. que tinha que saber quem é que ele cheira. E meu amigo, a personagem pode ser fictícia, mas o cheiro a pizza era bem real. Estás a falar. Estou a falar a sério. E portanto isto levanta duas questões. Ou, aliás, isto levanta duas questões. Não, isto levanta uma questão com 3 hipóteses. Isto é o esquema mais elaborado de sempre para vender roupa interior em segunda mão. Certo, já. Bem visto. Ou 2, tipo, ou seja, tudo o que for personagens masculinos, o cheiro a pizza é diferente. Ou seja, há uma série de gajos que não tomam banho durante um período alargado de tempo e que num dia vestem tipo 300 ou 400 pares de cuecas só para irem ensopando na marinada. Ou pior, ou se vestem cada dia vários pares e cada dia É tem isso. Tipo, num dia 200 pares de cuecas. Ao dia a seguir mais 200. É um e é isto, o negócio deles, a vida deles é isto. E isto é o melhor golpe de sempre. Ou, mais estranho, ou igualmente estranho, há um gajo, tipo um cientista, A desenvolver que o... Desenvolveu pago, a fragrância. de vez em quando chega aí e pega-te na gaia. Olha, Não, ainda não está bem. Era um bocadinho mais de amoníaco, se calhar pomos um bocadito disto. Olha, tens aí unhas dos pés. Unhas dos pés lá para dentro. Mexe. Ai, está bom. É. Exato, já. Como é que... Exatamente. E o inverso, já viste o que é? Um desses gajos que veste as cuecas, um dia sai à noite com uma gaja, enrola-se e ela, olha, a tua pizza cheira do Kakashi. Exato, já. Muito fixe, é Ou então, tipo, num ambiente, numa cena ainda mais, tipo, mais shaming. Vou comer a do... Força, É força. ótimo, vai evitar mesmo, mas pronto. Numa cena ainda mais shaming ser tipo, olha Kakashi, desleixaste nos últimos tempos. Só assim para mandar o homem abaixo. Olha, desculpa lá, mas é que eu tenho tido muita atividade. Todos só fazem merda, pronto. Yeah. Então, mas não íamos falar de comédia e das noites Também, que ele promove. Olha, manda aí as tuas noites que tu promoves noites em Leiria e também Leiria e nas Caldas. Sim, Estás com estas duas só, não é? Agora? Sim. Leiria o Habitat, não é? O Habitat, que é espaço de excelência, onde se pode degustar vários pratos de comida de fusão, de cozinha ocidental com oriental. Muito bom, não se esqueça muito bom, de passar é por lá. É verdade. De passar. Esta foi muito boa. De repente muito parecia bom. A comida era muito a boa. gaja do Clã quando canta, que ela só fala assim a cantar, a falar depois não fala. Pois, já. Muito bom. À exceção daquela sobremesa que o Coelho não gostou muito, mas pronto, os tomates hindus. Mas sim. Pá, ninguém me mandou andar a provar os tomates do indiano, não é? Eu a pensar, ele não vai aceitar aquilo, porque aquilo não é a cena dele. Ele, é isso mesmo, chefe. Vamos embora. Mas isso é o quê? É tomate? Não, aquilo é um fruto qualquer. Depois tem um... Parece, nem sei bem o que é que é. Aquilo não é mau. É doce. A questão é que... Tu, consoante o país a que tu vais, as sobremesas são feitas de maneira diferente. Por exemplo, no Japão, o conceito deles de sobremesa é muito menos doce do que as nossas sobremesas. Para já, porque os gajos fazem metade das coisas com feijão. Quase tudo leva feijão. Por exemplo, o anko, que é uma pasta de feijão vermelho com açúcar, que os gajos usam para encher mochis e tudo mais, está presente em quase tudo. Yeah. Quase tudo o que é de guloseimas. Tu tens umas merdas que é aquilo, depois à volta com glúten puro, tipo glúten de arroz extraído puro, empastado, depois aquilo é grelhado numa grelha. Elástica do caralho, o glúten quando... Aquilo é grelhado numa grelha, é pincelado lá com molho maluco e dão-te aquilo. Mas quase tudo leva anco. E o que não leva tem quantidades... Tchau. Está-te a doer? Só caralho. Está-te a doer?
Calou! Deixa eu estar, ela se calma. Bem. Que é aquela câmara, exato. Estamos a ser invadidos. Estamos. Estão-me a ligar, eu costumo. Está bem, já vai. Pois já vai. Tens de pôr em Sim. modo de avião quando fazes essas Não dá. coisas. Não dá. Ah, não então- reconhece no PC depois. Ui, que Já bom. tentámos isso, não reconheceu. Cala-te, caralho, já chega a tocar. E o giro é que está a virar, está a dizer. Pois está, olha, está bem. À direita, já está a virar para a E a direita. bué da louco. Tá bom, vai, já está. Olha, acabou. Bom, estamos a falar do gangue, exatamente, das guloseimas. Ah, sim. Tem Houve tudo- alguma cena vamos assim que te açúcar. chocasse? Chocasse, não. De cultura japonesa, que não tiveste nada à espera. Não, houve coisas que me surpreenderam, mas não me chocaram porque eu sei a Nomeadamente? permeabilidade que eles têm a culturas externas e, nomeadamente, até à portuguesa. Uma coisa que eu achei hilariante, os gajos têm bolas de Berlim, mas tipo lojas especializadas em bolas de Berlim, que tem outro nome, mas que são bolas de Berlim. E depois, Baurlin. Kimberly. Baurlin, exato. e depois aquilo Não, que tem eles não dizem os erros. Então é Baurlin. Baulin. É um bau que é uma bola de Berlim, sim. Ok. Não, eles dizem os R's, não dizem de maneira diferente. O R existe, o O R R é que não não. existe já. Mas o L também não existe. Yeah. Tanto que tu vais reparar que se tu vires sempre em qualquer anime ou qualquer pessoa japonesa a dizer Black Blaze, o que ele te vai dizer é Buraka Bureido. Yeah. Exatamente. Os E o Bureido é porque a última sílaba tem tendência para ser sempre fechada. Fechada, já. Buraka Bureido. Por acaso Exatamente. o nosso guia era um japonês que falava espanhol e era bem engraçado. Essa é a cena mais cómica de sempre. Porque depois havia tipo uma série de palavras que ele não conseguia dizer. Yeah. E tornava-se bué de... era giro. Não havia aqui nada de gozar com o homem. Era só porque a sonoridade... Tu tens aquele estereótipo e depois tu pensas, isto é cruel, não é nada assim. Até que tu percebes que é porque eles foneticamente não têm essas letras. Elas não existem. Sim, é como os É, espanhóis tá, que não conseguem dizer o V. Pronto. E o pessoal do Porto? Sim. Desculpa. Desculpa. Estávamos no Habitat, saltámos de repente para o Japão. Noites do Habitat, Ah, sim. stand-up comedy. É que dias Última é que é? quinta-feira de cada mês. Última quinta-feira de cada mês. Tem sempre open mics, tem um headliner, tem a minha querida pessoa lá também a encher chouriços, também faz Como é que parte. os opens podem chegar a ti? Mandam-me mensagem, é fácil, tipo, ou falam diretamente com o espaço, ou encontram-me a mim nas minhas redes sociais, mandam mensagem, e um gajo mete em lista de espera, tipo, aquilo depois também há rápido. sempre muita gente a pedir, Sim. um gajo vai fazendo uma gestão, até para toda a gente ter oportunidade e tudo. E o headliner, foda-se eu que escolho, também tenho que mandar um bocadinho naquilo. Claro. E tens a outra Pronto. noite nas E tenho nas Caldas agora, Caldas, não é? sim, no Coletivo CR. Estas 2 noites são com a Retina, obviamente. Com o Rodas. Estás com o Rodas, o Zé Bote Zé Pedro. Pedro, exatamente. Yeah. Pronto. E pronto, e acaba por funcionar. Tipo, ou seja, temos o nosso próprio circuito em que conseguimos todos, tipo, cada um tem as suas responsabilidades com as suas casas, percebes? Mas as casas pertencem Sim. todas a um aglomerado. Exatamente. E então toda a Basicamente gente roda, departamentalizaram quase. mais ou menos. Aliás, não, Depois vocês é que rodam, sim. tem a facilidade de que assim temos o nosso próprio circuito. Não, meu filho. Isso no mercado chama-se cartelização de mercado. Não. Isso Não, é cartelização. Estou Não, porque nós não fechamos a porta aos outros. a brincar contigo, cara. Não, mas eu estou-te a responder. Disseste É ofendida, válido, foda-se. não interessa, é válida a resposta, é válido coisa. Não. Protestas, não interessa. Ora, pumba, levas no cu e acabou. Sim, Ok, com o Zé Pedro, exatamente, sim. Esse é quando? O das As Caldas? das Caldas é a primeira sexta de todos Primeiro os sexto meses. todos os meses, exatamente. Ou São dois seja, spots muito fixos, já lá estive nos dois. Nesse segundo spot há comes e bebes? Não conheço. sim. É, comes e comes também. Comes, é fixe. Os gajos têm Aquilo é um hambúrgueres, conceito não sei o quê, diferente, mas- é tipo pregaria, hambúrgueres. Mas depois é tudo muito bom, é vão pegar em caseirinha. conceitos tipo, imagina, conceito à Brás. E depois tem uma série de coisas À Barás. feitas Yeah. com o conceito à Brás. Curto bem de frango à Barás. É muito bom. Um prego. Tem uma série de coisas com o conceito do prego. Tacos. Depois tem uma série de coisas com o conceito dos tacos. É muito fixe. Bolachas de arroz à brás, não é? Também é capaz de chegar fixe. Deve ser adorar Deve essa ser Ou, merda. maravilhoso. com soja. Que nojo. Eu gosto de soja. Estraga-me Não, estas está bem. merdas Eu também todas, gosto pá. de soja. Também, Agora, eu não exatamente. punha soja em cima de um gelado de baunilha. Porquê? Há coisas que não se fazem. Porque não? Porque é merda. Porque não se faz. Porque é crime em alguns países. Percebes? Não pode ser. Então e aquele pessoal que molha a batata frita no sundae, pá? Também não era matá-los. Não, Era matá-los. não. Porquê? O pessoal que molha a batata frita no sundae aprendeu isto no McDonald's. Onde o quê? Uma batata frita não é uma batata frita. Porque E um nem sundae sequer também é é um batata. sundae. Exatamente.
Portanto, o que ele misturou foi... Ele molhou uma coisa dentro de outra coisa que eles vendem lá. Que é perfeitamente plausível. As coisas servem para serem molhadas umas nas outras. Mas fica uma Especialmente no Mac. jabardice na mesma. No Mac. Mas o Mac Claro é que isso, fica, é mas- javardice. Ok? Pá, É um todo o bocado. conceito. É um bocado. Muito giro. Bem, Há muito Adeus, ódio aqui. adeus patrocínio do Mac, né? do Mac, yeah. Há muito prejuízo aqui a ser tido, não é? E nós estamos com 2 horas de podcast, não é? A sério? Não, estás com 1h30. Ainda não chega a meia hora. Então. 1h30. Sim, acabei de ver agora. Foda-se, a sério. É pá, então temos que fechar isto, não é? Sim, eu já estou Vamos farto. fechar. disso. Vamos fechar. Só para fechar, vamos fazer aqui um jogo. Está bem. Muito simples, clássico, já estás farto de saber. Diz lá. Mas é só para ser um bocadinho diferente dos outros episódios, não é? Não, Vamos vai jogar ser ao- igual a todos os que já fizeram. Não, acho que já fiz. Também não interessa, mas eu gosto de provocar aqui um bocado de discórdia e Sim, polémica. sim, sim. Mary Fuck Kill. É pá. Isso Conheces? É muito difícil. Conheço, sim, senhora. Sim, senhor, eu vou-te dar 3 pessoas. Mary Fuck Kill. Então. Com uma casas, hum, com a outra pinas Exatamente. e a outra matas. E outro matas. Para quem não sabe, lá em casa. Falta-me o terceiro. Falta Então, primeiro gajo, Zé Pedro. Qual? O Rodrigues? O Zé Pedro Rodrigues. Sim. João Bote Moreira. Sim. Quem é o terceiro? Terceiro. Mas que é da retina? É o Rodas. Não, não, Rodas. Não quero Rodas. Quero alguém assim que tu... ah, Pode ser Eduardo Marques do Ferro. Pronto. É pá. É pá, isso é muito difícil, porque eu não... Para já não tenho motivo para matar nenhuma dessas pessoas. Apesar de não querer Mas- deixar nenhum vivo. Ok. Não tenho motivo para matar nenhuma Mas dessas vais pessoas. ter que matar. Vais ter que matar. Porque gosto muito das três. Por isso mesmo é que eu te dei as 3. E são gajos impecáveis todos. É pá. É, e o episódio acabar assim. Eu acho que ficava só assim. E por acaso era fixe, ia acabar assim. Ou deixamos a resposta para o próximo episódio. Também. Não, isso não. Era já um gancho. Isso não. Mas posso agarrar. Responde, não caralho. sei. É pá. Estou mesmo a pensar. Isto é um exercício. Vamos ao mais fácil. Mais fácil, pinada. Era uma pinada, de uma coisa de uma noite. Não, opá, mas isto tem aqui nuances. És, pá. és daqueles românticos que não consegue dar uma... Eu não lhe dei uma única gaja. É pá. Caraca. Ah pá, olha, acabava por... Para já tinha que casar com o Zé Pedro. Porque dos três... É o que tem mais projetos contigo. À E não- cabeça. Não, e profissionalmente é o mais... Era o que eu casar mais moça financeira. Se ele desaparecesse de repente da minha vida. Sim. Já sabemos quem é que banca tudo, né? Não, nem é por aí. Olha, é... Já sabes Foi- quem é que é imagina, a cabeça eu fiz- da organização, as cabeças. Eu entrei na comédia, entrei a fazer stand-up porque fiz o curso da Bang e isso é que depois me deu o conhecimento de mais pessoas que também tinham o gosto por comédia para entrar no mundo. Eu nem nunca tinha conhecido o Ferro se não fosse o Zé Pedro. Portanto, acho que essas dívidas têm que ser pagas e por muito que eu esteja agradecido ao Eduardo por me ter dado, daqui o meu dilema, ao Eduardo por me ter dado palco pela primeira vez, O Zé Pedro foi quem? o Zé Pedro foi a primeira pessoa, foi o primeiro comedy buddy que eu tive na minha vida. Uhum. Ponto assente. E depois, opá, nós damos bem. Percebes? Eu gosto de falar com ele, nós damos bem. Vamos sempre tipo, comunicando sobre as coisas. Era um Eu, bom cada vez relacionamento. que tenho... Tipo, às vezes penso em cenas um bocado mais abusadas e tudo mais. E ele é um bom filtro, percebes? Ele é o tipo de gajo que eu mando... Olha, estou a pensar em fazer isto. Achas que é muito mau? Ou achas que é muito agressivo? Achas que isto E ele só funciona? manda mensagem a dizer para. Agora. Muitas vezes. Olha, eu se fosse a ti não o faria. Onde é que eu já ouvi Ainda isso? tem esse nível de preocupação e condescendência. Ok. Pronto, mas Eu percebes? não o faria. E portanto temos... Tu tens essa condescendência? O que é que achas? Epá, Acho que... queres fazer assim? Às Acho vezes que essa tenho, postura às é vezes muito tenho. minha esposa, Depende das estás a pessoas. Com perceber? vocês não tenho muito. Tipo, ele preocupa-se genuinamente com a minha segurança e, portanto, acho que essa preocupação É bonito, deve ser é bonito, valorizada e, portanto, tendo eu que entrar num contrato marital com alguém, seria então que o Zé Pedro. Zé Pedro, muito bem. Então, por Depois, essa ordem de foder. ideias, o Eduardo Marques te deu o primeiro palco. Se calhar Depois, davas ali uma pinada. Foder. Ora, foder, No sentido mais prazeroso da palavra. se calhar, fodia antes o bote. Ias ao Coabote? Porque assim matava o Eduardo, o meu amigo está na altura do aluno suplantar o mestre. E E ficava ficavas eu com o Ferro. Ok. Boa ideia. Muito bem. Bem respondido, sim senhor. E está concluído. Então concluímos que ias ao Coabote. É só... E casava com o Zé Pedro. E casavas mas com o Zé Pedro. Isso ok. E há suspeitas de homicídio se acontecer alguma coisa ao Eduardo agora nos próximos tempos. Vai ser a PJ lá bater à porta.
Olha, você Falta- disse num podcast que estava disposto a entrar com um registro criminal no término da vida de uma determinada pessoa. Acontece que essa pessoa desapareceu. Oh, amigo, mas eu estava a brincar, pois, eu compreendo, mas se quiser... Não sabe que é 2023, as Vou brincadeiras pedir- têm limites. Exatamente, quem diz é Bruno Carvalho. O que é que eu te vou pedir só agora? Epá, assina-nos aqui, dá-nos Assinamos. É o assinamos. Tá a bem. tua rubrica. Preferem de que lado? É de onde tu quiseres, está bem? Agora já vamos tirar aqui os micros, espera. É mais, Espera. Sim, se calhar realmente. assim para a tua... É isso, aperta a força. Ai, caraca. Exato, podes passar aqui. Oi. Põe onde quiseres, uma área mais aberta. Então, como no meio é que está a virtude. Vai mesmo no meio. E é mesmo no meio. Nós ao início não deixávamos o pessoal... É que eu fui a tempo, mas tudo bem. Vá. Foi? É, por norma só deixava dos lados, mas que se foda. Então, Está tudo bem. tivesse dito. É assim, malta. É para mostrar, meus queridos. Quem Não, é convidamos especial. pessoas e depois é isto, não é? Malta. Ainda tenho-me sentado outra vez. Oh, foda-se. Só mais uma vez. Então, pera. Não, Pode isso ser preciso. é só rapidamente. Para a semana, quem é que vamos ter? Uma pessoa. Não faço ideia. Temos uma pessoa. Talvez. Ou um cão. Por questões de inclusão. Ou o Fred. Ou o Fred. não. Se calhar podemos ter o Fred. Quem sabe? não Nunca é? É sabe. uma incógnita. Se ele quiser honrar os compromissos, enfim. Bom. Se não, pronto. Mas para a semana se calhar está mau tempo. Se calhar chove em Monsanto. Se calhar. Se calhar ele é capaz de ir. Sim, também não ia lá com aquela cacimba toda. Aquilo mas- não vai lá. Aquilo faz mal aos ossos. Sim, sim, Aquilo mete-se a umidade. Sim, estar de joelhos com essa umidade. É, sim. Malta, até à próxima. Beijão para a Damaia, não é? Como Beijão diz o para a Fred. mãe, é isso. É Pronto, isto. deve ser isso. E para a Marinha Grande, foda-se, que também merece.